Então, o filme começa com esse esquisitão, o Shin, tentando vencer um jogo que virou uma armadilha mortal na vida real, tipo, sem poder sair nunca. Ele tá se esforçando ao máximo, sabe? E no fim ele encontra o chefe final super azarado, o Guardião Origin. Shin acaba com o chefe, esperando libertar os outros jogadores. Mas não, acontece que esse coitado também não consegue sair. E então, bam, um portão se abre bem atrás dele, cegando-o com uma luz forte. Avançando 500 anos, sim, você ouviu bem, 500 anos, e ele acorda num campo qualquer. Ele abre a janela de status e surta, porque os status dele estão muito melhores agora. Ele fica tipo, uau. Isso é daquele título que ganhei por derrotar o chefe, mas aí ele tenta se acalmar, pensando, ok, se eu venci o jogo, posso sair. Certo? Só que esse perdedor nem consegue achar o maldito botão de sair. Ele até tenta procurar outros jogadores, mas nada aparece porque ele está totalmente offline. Ele pensa, o jogo não me deixaria mover se ainda fosse o jogo, mas ele consegue mover os braços e as pernas perfeitamente. Então agora ele está se perguntando se isso é realmente a vida real. Ele começa a gritar e rolar no chão como um total canalha. Então ele pensa, ok, isso não vai me levar a lugar nenhum. Então ele usa um item mágico de pássaro para encontrar sua base. No caminho, ele vê uma parede e um castelo enormes, e ele pensa, quando diabos isso foi construído? Ele finalmente chega em casa e encontra esses canalhas totalmente inúteis, assediando essa jovem porque ela não quer contar onde está seu mestre. Eles tentam agarrá-la, mas batem numa barreira invisível antes de encontrarem um monstro enorme e feio. Os idiotas bocudos ficam super assustados e fogem, deixando a garota ali. O monstro grande e feio tenta pegar a garota, mas Shin o derrota totalmente, deixando-o no chão como uma galinha sem cabeça. A garota pisca, e tudo acaba. Ela o convida para entrar e o agradece por salvá-la. Ela se apresenta como Tira Lucen, e ele diz que é Shin. Tira pergunta se ele conhece o mestre dela, já que ele mencionou o nome, mas nosso Shin, o tonto, não tem ideia do que ela está falando. Tira, por outro lado, fica chocada que Shin não conheça Shinrezar, a gerente interina da loja do Santuário da Lua. Depois de muito pensar, ele só consegue se lembrar de uma mulher chamada Shini, que era uma de suas personagens de apoio. Resumindo, ele pergunta onde está o mestre dela, mas ela não quer dizer, pois acabaram de se conhecer, e aqueles idiotas buscavam o mesmo. Então ela diz que pode enviar uma mensagem ao mestre, já que esse é o trabalho dela, cuidar da loja e enviar mensagens. Ah, e cada mensagem custa 1000 joias. Bem antes que ela possa dizer mais alguma coisa, ele tira uma moeda Gold Gale da sua caixa de itens mágicos e a entrega a ela. Tira fica totalmente pasma. Tipo, como uma pessoa comum como Shin tem algo tão valioso, geralmente só de reis e membros antigos de espécies raras? É também um item que aumenta a magia. Para Tira, uma Gold Gale vale pelo menos 10 bilhões, mas para Shin é como a menor moeda do jogo. Tira pergunta quem ele é, e ele apenas diz que é um aventureiro comum, da espécie Auto-Humano. Ela diz a ele que os auto-humanos foram extintos e desapareceram durante o Crepúsculo da Prosperidade, um enorme evento histórico onde eles e muitos outros sumiram 500 anos atrás. Então sim, isso significa que o mundo está 500 anos depois do fim do jogo. Shin a agradece, entrega a moeda novamente e diz que está ansioso para conhecê-la. Tira, que nunca viu tanta riqueza, fica super surpresa que ele realmente queira dar a ela, mas ela pega, e está secretamente animada para finalmente segurar uma moeda Gold Gale, algo que ela só tinha sonhado. Shin diz a ela que pode ser útil, já que elfos usam magia. Ele também acrescenta que ela é uma elfa linda, de cabelos pretos e olhos dourados, mas ela não acredita nele, dizendo que é apenas uma ilusão que seu mestre colocou nela para esconder sua verdadeira identidade. Então ela diz a ele que seu cabelo preto traz má sorte. Monstros atacavam sua vila o tempo todo por causa disso, e ela foi expulsa até que seu mestre a resgatou. Seu mestre criou aquela barreira antes, e ela está segura nela há 100 anos. Shin imagina que aqueles canalhas e Tira foram atacados por essa maldição. Ele pergunta se há como quebrá-la, e ela diz que ainda não, mas seu mestre está investigando. No entanto, a Chorona admite que está bem, desde que possa viver sem incomodar ninguém, mesmo que não possa sair da barreira. Shin pergunta se o cabelo dela sempre foi preto, e ela diz que costumava ser prateado até que de repente ficou preto quando ela foi amaldiçoada um dia. Shin pensa por alguns segundos sobre o que poderia ser, então ele abre a janela do jogo para procurar, e finalmente vê Dádiva Amaldiçoada. Tira tem uma maldição que ocorre aleatoriamente chamada Dádiva Amaldiçoada. É por isso que seu cabelo muda de cor, e monstros a atacam. Então, ele tenta remover a maldição com seus poderes, e apenas um pouquinho do cabelo dela volta ao normal. Mas ela se sente incrível, melhor do que ótima, por pelo menos ver seu cabelo real novamente depois de 100 anos. Então, ele diz a ela para tentar sair da barreira e promete derrubar quaisquer monstros que apareçam. Embora um pouco assustada, ela tenta, e nada acontece após uma longa caminhada pela floresta. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, ela está tão aliviada por ver o céu limpo e sentir o clima. Tira agradece a Shin, e ele também está bem feliz por ter ajudado. Ela diz a ele que seu mestre não voltará por um tempo e pergunta o que ele vai fazer agora. Shin diz que quer ir a uma cidade próxima. Ele está curioso e quer aprender mais sobre o mundo. Quer saber se seus outros personagens de apoio também estão por perto, já que Shini, a mestre de Tira, está.
Tira sugere uma cidade próxima como o reino de Bairalik, que ele talvez queira visitar, e ela lhe dá uma carta de apresentação que o deixará pular as inspeções. Shin se pergunta se ela realmente vai dar algo assim para alguém que ela acabou de conhecer. Ela acha que ele merece, considerando que ele tirou a maldição dela, e ele parece capaz e de bom coração. Alguns momentos depois, Tira diz que o avisará quando seu mestre voltar, e ele finalmente parte para o reino de Barelift. Ele chega ao reino e, para sua sorte, ele consegue pular uma fila super longa por causa daquela carta. Um cara qualquer diz a Shin que a carta também é como uma identidade que pode lhe conseguir uma audiência com o rei, então é melhor ele não perdê-la. O cara o leva até a guilda de aventureiros e depois vai embora. Shin pensa que pode começar a coletar informações lá, então ele entra. Ele encontra a atendente da guilda e diz a ela que quer se registrar como aventureiro. Ela o aponta para onde aceitam inscrições. Quando ele chega lá, ele encontra uma senhora que parece uma cópia da primeira atendente, e a jovem rapidamente se apresenta como Celica. A primeira atendente, na verdade, é sua irmã gêmea mais velha, também Celica. Então ele paga a taxa e preenche um formulário para criar um cartão da guilda, o que leva quase o dia todo. Em seguida, vemos Shin no restaurante da guilda, esperando sua comida. Ele nota a armadura em outros clientes, de couro ou ferro, e percebe que é de qualidade muito inferior ao que tinham no jogo. Alguns momentos depois, a outra Celica o serve, e ele fica surpreso ao vê-la na cozinha. Bem, Celica afirma que ajuda quando não está muito ocupada. Shin come e a comida tem um gosto bom. Então ela diz que está ali para confirmar o que ouviu, e sussurra em seu ouvido que ele tem uma carta de apresentação do Santuário da Lua. Shin confirma. Ela pergunta se pode verificar a autenticidade, e ele diz que será depois que terminar de comer. Então, um cara super musculoso com 2 cicatrizes no rosto, tipo um fisiculturista, aparece e se apresenta como Barlux Haim, o mestre da guilda. Numa sala super privada, Barlux diz: "Tenho que verificar se essa carta é de verdade, hein?" Então ele tira outra carta de apresentação, coloca ao lado da de Shin, e bam, elas acendem e vibram juntas, provando que a carta de Shin é totalmente legítima. Shin então conta tudo, dizendo que Tira o ajudou com ela. O mestre da guilda, sendo o cara legal que é, explica todas as coisas que Tira provavelmente esqueceu de mencionar. Ele diz: "Esta carta é basicamente um passe VIP. A maioria das nações vai apenas te deixar passar. Todas as guildas a respeitam, e você pode até conseguir uma reunião com o rei em lugares como Barlik. Basicamente, é uma identidade super confiável e um item poderoso, mas, e este é um grande mas, muitos personagens sombrios tentam roubá-la. O mestre da guilda então oferece a Shin uma saída, dizendo que ele pode destruir totalmente a carta ali mesmo na guilda se estiver com muito medo de protegê-la. Mas Shin, não, ele consegue. Ele está confiante de que pode protegê-la. E além disso, ele não vai decepcionar Tira depois que ela confiou nele com algo tão importante. A reunião termina com um aperto de mão firme, e o mestre da guilda está ansioso para ver o que Shin pode fazer. Depois de um dia seriamente longo, Shin desmaia numa pousada, apenas desejando que o amanhã chegasse logo para pegar seu cartão da guilda e subir de nível. No dia seguinte, ele acorda. Mas claro, o idiota inútil não está acordando no mundo real. Clássico. Enfim, ele vai para a guilda e Celica imediatamente elogia suas roupas novas. Ele cora totalmente, mas pensa: cara, um aventureiro de baixo escalão não deveria parecer tão chique. Ela entrega a ele seu novo e brilhante cartão da guilda, explicando que há 9 ranks de aventureiro, de SNS até G. Ela diz a ele que ele acumulará pontos por terminar trabalhos para subir de rank. E ele só pode pegar trabalhos que são até 2 ranks acima do seu. Shin, todo ansioso, imediatamente aponta o primeiro trabalho que ele quer: colher grama Hilt. Celica diz que é super procurado para poções, então não há limite de tempo. Enquanto o esquisitão sai, Celica está apenas pensando em como ele é estranho, não se exibindo, mesmo que Barlux claramente tenha visto suas habilidades loucas. 3 horas de caça a grama Hilt depois, ele se pergunta por que não encontrou uma única. O cara pensou que seria fácil. Shin decide relaxar um pouco, imaginando que a maioria dos monstros por aqui são fracos o suficiente para armas de baixo rank de qualquer forma. Momentos depois, seu mapa enlouquece mostrando um monstro se movendo super rápido. E não é que é um Jack cara de caveira nível 359, empunhando uma espada tipo luz e um escudo robusto. Então ele avista uma carroça destruída um pouco antes do monstro, então ele sabe que estava em fúria, mesmo parecendo estranho no mapa. Shin tenta dar um golpe rápido, mas o Jack cara de caveira é ridiculamente rápido, bloqueando e desviando. Sua espada parece não fazer nada, então ele libera seu poder de limite e bam, o corta. O monstro enorme desmorona e desaparece, deixando uma gema doce para Shin, enquanto sua espada simplesmente voa para o ar e vai embora. Shin está começando a sentir que está descobrindo sua força, e talvez este jogo esteja realmente ficando divertido. Enquanto isso, aquela espada tipo luz atravessa a janela do castelo, fazendo todos pensarem que Sua Alteza acabou de ser atacada. Lady Rion, a princesa do castelo, imediatamente diz aos guardas para pegarem um avaliador, tipo, para ontem, para descobrir do que a espada é feita, e quem a lançou. De volta a Shin, ele encontra seu caminho de volta ao reino, e vê uma multidão reunida em torno de 4 feridos.
Ele pergunta ao mesmo cara que o escoltou para o reino o que diabos aconteceu, e o cara diz a ele que 12 pessoas foram atacadas na floresta por um cara de caveira, mas só 4 saíram vivas. Sim, aquela deve ter sido a carroça destruída que Shin viu antes. Testemunhas também estão comentando sobre ver uma espada voar da floresta e bater no castelo, mas felizmente ninguém se machucou. Então, o cara pergunta se Shin sabe algo sobre isso, e Shin é rápido com um não, apenas colhendo grama Hilt. O cara então diz a ele para contar se algo vier à mente, porque os figurões o colocaram no caso. Shin parece bem aliviado que ninguém no castelo se machucou. Ele passa na guilda para relatar e encontra todos falando sobre o cara de caveira. Ele relata a Celica que derrotou o cara de caveira e até pegou uma gema. Ele diz a ela que o monstro era único, empunhava uma espada enorme e até quebrou sua lâmina. Pela reação de Celica, Shin está claramente tentando fazê-la corar quando uma elfa aparece, dizendo ao inútil para deixar sua colega em paz. A elfa se apresenta como Els. Celica então sussurra para ela que Shin derrotou o Jack cara de caveira, mas Els simplesmente não acredita. Shin menciona que não pôde trazer o monstro com ele porque o equipamento do cara de caveira era super fraco. Els diz a ele que ele precisaria de um rank B ou uma pequena fortuna para conseguir equipamentos de nível Jack. Embora Shin pareça ser apenas um aventureiro, ela pega a gema para verificar se ela tem a mana do Jack cara de caveira. Então, ele pergunta a Els se caras de caveira aparecem frequentemente nas florestas do norte, e ela explica que mortos-vivos nascem quando a mana se mistura com rancores de pessoas caídas. E como as florestas do norte estão cheias de monstros brutais, não faltam pessoas que morreram lá. Shin também menciona que este Skulljack é único porque é nível 359. Els diz a Celica para usar a gema para descobrir a força do monstro enquanto ela cuida da recepção. Depois que Celica sai, Els diz a Shin que se ele estiver certo sobre o nível do monstro, ele é pelo menos tão forte quanto um grupo de rank A sozinho. Vendo que Els está por dentro, Shin rapidamente diz a ela para manter segredo, só entre nós. De lá, Shin vai a um restaurante e adivinha quem aparece desta vez? Celica. Ele pergunta se a irmã gêmea dela, Celica, trabalha lá também, e ela diz que sim. Ela traz uma bebida para ele e pergunta se pode sentar à mesa dele. Momentos depois, um cara alto e musculoso se aproxima da mesa de Shin e senta bem na frente dele. Shin o encara, se perguntando quem é. Shin reconhece a lança mágica do cara, uma arma lendária chamada Venom, mas então ele rapidamente se apresenta. O cara musculoso diz que é Wilhelm Aves, e ele percebe que Shin é um novo aventureiro porque seu nome nem o abala. Shin pergunta o que ele fez para assustar as pessoas, e Wilhelm diz que o chamam de Wilhelm, o vampiro, por caçar muitos mortos-vivos. Shin, sendo Shin, pensa que é só por causa de sua pele pálida. Ouvindo isso, todos ao redor começam a ter pena do azarado, pensando que ele tem um desejo de morte. Wilhelm então diz a Shin que a verdadeira razão é a habilidade de drenagem de Venom, sugar a força vital da vítima e transferi-la para ele. Bem na hora, Celica chega com comida para os dois, e eles comem. Em seguida, Shin vai à biblioteca, esperando aprender mais sobre este mundo. Ele encontra os registros do reino de Barelict, fundado 511 anos atrás, e lembra que Tira mencionou o Crepúsculo da Prosperidade há 500 anos, então ele imagina que é tudo na mesma época. Ele continua cavando até encontrar uma página com pessoas deste mundo que são as mesmas das raças do jogo. De volta ao castelo, Barlux e os figurões decidem ter uma reunião super secreta para falar sobre a espada e a bagunça do monstro. Barlux relata que o matador só voltou com a gema, que estão verificando agora. Um dos membros do castelo se pergunta por que o matador não pegou a espada ou a armadura do cara de caveira, e uma senhora diz que o suposto matador simplesmente não se impressionou. O cara também relata que a avaliação confirmou que a gema é nível 369. Barlux então sugere que eles investiguem seriamente se há monstros semelhantes nas florestas. O primeiro cara diz que esse nível coloca o monstro no mesmo patamar de um rei, e a outra senhora acrescenta que já enviou investigadores para verificar. Barlux adiciona que os caras de caveira ficam ativos à noite, então ele avisa os cavaleiros para ficarem alertas. O cara pergunta sobre o equipamento estranho do cara de caveira e quem o derrotou. Barlux imediatamente diz que só pode falar sobre a arma, mas o matador quer manter sua identidade totalmente secreta. O cara menciona que alguns pensam que a espada caindo no castelo e o cara de caveira sendo derrotado estão conectados, já que tudo aconteceu no mesmo dia. Barlux pergunta a ele que tipo de espada é, e o cara diz a Barlux para manter segredo antes de descrever a espada tipo luz. Ele diz que a espada é tipo, comparável, talvez até melhor que a espada real da nação deles, tornando-a lendária. Isso só deixa todos ainda mais curiosos sobre quem diabos é esse matador idiota. Num dia tranquilo e ensolarado, Shin está apenas relaxando num banco, comendo algo, quando bam, uma garotinha simplesmente aparece, o encarando totalmente. Que assustador, né? Shin, sendo um cara legal, oferece a ela um pouco de comida e ela a pega super rápido. Ele está pensando, uau, isso é tipo uma garota fera-tigre ou algo assim. Ela não parece uma mendiga, então ele se pergunta se ela está apenas perdida.
Depois que ela termina sua refeição, ela agradece e se apresenta como Mil. Ele também diz seu nome. Shin pergunta para onde ela está indo e então Wilhelm aparece. Mil aponta para Wilhelm e diz: ele está aqui para me pegar. Ambos os aventureiros ficam totalmente surpresos ao se encontrarem novamente. Shin pergunta se Mil é filha de Wilhelm, e Wilhelm diz que ela é uma das crianças do orfanato da igreja, e ele a está procurando. Mais tarde naquela noite, Shin está apenas ponderando por que ela o escolheu para esta missão, mas então ele percebe que precisa descobrir como entrar em contato com Shni. Ele está esperando que não seja algum tipo de armadilha mortal. No dia seguinte, ele passa no Santuário da Lua para perguntar a Tira se ela reconhece uma certa lâmina. Ela só consegue dizer que é uma espada antiga. Shin então solta a bomba. É a espada de sua mestre, Blue Moon. Tira olha para a espada e fica tipo, uau, tenho medo que ela me engula inteira se eu a segurar. Mais tarde ela confessa totalmente que tudo fica selvagem quando ele está por perto. Enfim, Shin se desculpa e diz a ela que Blue Moon realmente dirá se Shni se lembra dele ou não. Então, ela concorda em segurá-la. Ele também entrega a ela 2 cartas que o ajudarão a saber se ela tem notícias de Shni. Ele diz a ela para apenas escrever o nome do destinatário e dizer enviar. Tira pergunta por que ele não pode fazer isso, e ele diz que tentou ontem à noite, mas não funcionou. Ela se pergunta se os cartões funcionarão. Shin rapidamente tenta e ela confirma que funciona. Ele simplesmente não pode enviá-los para Shni. Os cartões só funcionam se você realmente conheceu a pessoa neste mundo. Tira então pergunta se ele pode arranjar alguns cartões para ela, pois pode precisar deles para estudar itens mágicos para seus sonhos de maga. Shin sugere que isso poderia cobrir o custo de enviar uma mensagem e ela está totalmente de acordo. Então ele vai embora e nossa azarada amiga começa a pensar em tudo o que faria com aqueles cartões. Shin então vai para as florestas do norte sem ter a menor ideia de como salvar essa raposa. Enquanto ele avança, ele começa a ouvir vozes gritando, saia, saia. Ele se pergunta se é algum tipo de barreira, mas então se lembra que aumentou sua resistência à interferência mental, então isso nem o abala. Embora seja um sinal super forte de que algo está à frente, ele continua até chegar a um santuário. A interferência mental para imediatamente. Ele continua se movendo, e então ele ouve algo quebrar. Ele pensa, o que foi aquilo? Mas sendo o esquisitão que é, ele entra no santuário e vê uma raposa minúscula num círculo mágico. Ele percebe que a raposa está envenenada e amaldiçoada. Ele rapidamente a pega e a cura. Momentos depois, ele ouve um som e checa o mapa. Vendo muitos inimigos, ele sai para confrontá-los. Ele saca uma lança e os aniquila com um único golpe épico. Então, ele vê alguns inimigos que não estavam no mapa antes e se pergunta o que são. Acontece que as 2 estátuas de animais no santuário se transformam em monstros enormes. Ambos são golems invadidos, nível 674. Ambos os inimigos tentam atacá-lo, mas ele desvia como um profissional. Então ele primeiro lança amarras de sombra para prendê-los, e eles criam um miasma, então ele não consegue vê-los. Ele percebe que o miasma está realmente machucando a raposa. Ele não pode fazer nada porque não consegue localizar o inimigo na escuridão. Enquanto ele se pergunta o que fazer, a raposa faz um som para direcioná-los ao círculo mágico. Do círculo, ele consegue ver através da névoa e localizar os inimigos. Ele então os esmaga com seu poder de amarra de arco e golpe cataclísmico. Depois que ele demolir totalmente os golems, o miasma desaparece e a raposa se sente muito melhor. Shin verifica as estatísticas da raposa e vê que é um elemental, nível 211. Com o quão brincalhona a raposa é, ele percebe que ela quer ir com ele. Embora ele nunca tenha visto um golem invadido com miasma e um filhote elemental antes no jogo, ele acha que pode ser uma pista de como voltar ao seu próprio mundo. Enquanto isso, a mestra Shni recebe uma carta de Tira e pensa, onde ela conseguiu este item mágico? Ela verifica a carta e vê o nome de seu mestre, Shin, nela. Shin deixa o santuário esperando relatar à guilda quando chegar à cidade, mas ele não vai contar a eles sobre o elemental ainda. Então ele doma a pequena raposa, com a condição de que manterá seu nível e espécie em segredo. Então ele a nomeia Yuzuha. Poucos momentos depois, ele recebe uma mensagem em sua janela de Tira, relatando que ela enviou uma mensagem ao seu mestre, e ela o avisará quando tiver uma resposta. Ela também pergunta se é possível anexar itens a cartões e enviá-los. Ele diz a ela para cumprimentar Shni por ele e então segue para a guilda. Ele encontra seu caminho para a guilda e se reporta às 2 irmãs gêmeas totalmente pervertidas. Essas tolas inúteis estão tentando chamar a atenção dele. Ele parece totalmente desinteressado em suas bobagens. Então ele vai ao quadro para verificar outros trabalhos. Ele encontra um trabalho de sucessor habilidoso necessário no orfanato ao lado de uma igreja no oeste. No minuto seguinte, ele chega ao orfanato da igreja e encontra uma mulher. Ele pede para ver Mila sobre algo. Mila fica tão animada em vê-lo, ela lhe dá um grande abraço com o quanto Mil claramente gosta dele. A mulher percebe que ele é uma boa pessoa. Shin se apresenta como um aventureiro, e a mulher se apresenta como Tria, a freira da igreja. Com a permissão de Tria, ele pergunta a Millie se essa é a raposinha de que ela estava falando, e ela diz que sim. Ela o agradece e Shin diz a Yuzuha para agradecê-la também. Então, ela pede à mulher para lhe contar mais sobre seus pedidos. A mulher diz a ele que está procurando alguém que herdou certas habilidades, como purificar, para que possam ensiná-las a ela.
Shin se pergunta para que ela precisa, para curar ou remediar. Ele então diz a Tria que pode ensiná-la, mas depende dela. Tria está prestes a falar sobre recompensas quando Shin rapidamente diz a ela que não quer dinheiro. Em vez disso, ele gostaria de saber sobre o poder de Mila e quer que ela compartilhe qualquer informação que a igreja obtenha. Tria fica sem palavras por alguns segundos, pensando em seus termos, até que Miley diz que ele é legal para ir. Então, ela aceita seus termos. Shin pergunta se alguém interessante vem à igreja. E o mais importante, ele está super fascinado pela natureza do poder de Mila. Tria diz a ele que Mila possui o título de compositora estelar e às vezes tem visões inesperadas, mas elas nunca estiveram erradas antes. Ela pode prever meu futuro. Tria diz a ele que Millet pode ter pedido ajuda porque viu algo, para impedir que as pessoas o usem para o mal. Ela já disse aos seus associados para terem cuidado com quem mencionam o poder de Millie. Então ela fala sobre Wilhelm, que os ajuda, e que pessoas más se mantêm longe das crianças porque têm medo de Wilhelm. Ouvindo isso, Shin aceita o trabalho, e ela diz a ele que ele estaria ensinando outra de suas irmãs a aprender a habilidade purificar. Shin pensa que seria Tria, e ela diz que o ex-padre deles tem uma neta, Lacia, e as coisas iriam mais tranquilas se ela herdasse a igreja. Todas as crianças do orfanato estão se divertindo muito brincando com Yuzuha, enquanto Shin e Millie estão sentados, observando as outras crianças. Então, uma das irmãs da igreja se aproxima e pergunta se ele vai salvá-los. Shin se pergunta se ela se refere às crianças ou à freira, e ela esclarece que a freira pode se livrar do orfanato. Ela diz a ele que a igreja não tem o padre atual, então um novo tem que assumir. Shin então pergunta por que Tria não pode fazer isso, e ela responde que tem que ser alguém que possa usar uma habilidade especial. Shin imagina que é por isso que ela precisa da habilidade purificar. Ela também diz que o idiota ganancioso e inútil, o padre atual, quer se livrar do orfanato, e a filha do ex-padre pode ter um direito mais forte à igreja. Shin pergunta a ela por que um padre da igreja iria querer se livrar do orfanato, e ela diz a ele que eles não gostam dele, e que ele é um porco que só se importa com dinheiro. Imediatamente Millie diz à irmã que Shin o salvará, e ela se sente super aliviada ao ouvir isso. Então ele pergunta à irmã se Millie geralmente está certa, e ela responde que sim. Ele então acaricia a cabeça de Mil e ela começa a corar. Momentos depois, Tria sai da igreja para chamar Shin, e o encontra debaixo da árvore com todas as crianças dormindo em cima dele. Tria apresenta sua irmã Lacia a Shin e basicamente diz a ele: "Ei, ela é um pouco desajeitada, mas super dedicada." Shin diz: "Legal, eu vou te ensinar a habilidade purificar, mas depende de você se você aprender." Então ele pergunta onde todos os mortos-vivos de alto nível se reúnem, e Tria diz: "Ah, as planícies fantasmas são famosas por isso." Wilhelm aparece e reconhece Shin como o aventureiro que pegou a missão. Ele imediatamente pergunta a Shin qual é a dele e o que as irmãs lhe disseram. Shin responde que eles o informaram sobre Mil e o aventureiro do orfanato que ajudou a guardar o segredo dela. Tria também acrescenta que Shin é um bom sujeito, e Millie até disse que estava tudo bem. Wilhelm diz: "Se Millie diz, eu confio em você." Shin diz: "Eu não vou revelar segredos ou fazer nada suspeito." E Wilhelm instantaneamente saca sua lança venenosa, apontando-a para Shin, e basicamente ameaçando acabar com ele se ele o fizer. Embora eles se desculpem pela atitude impaciente de Wilhelm, eles meio que dão a ele uma crítica ruim, tipo super dura. Shin explica a eles que Laisha precisa derrotar 200 mortos-vivos acima do nível 150, enquanto segura um orbe de oração para obter a habilidade purificar. Leisha diz: "Isso vai levar uma eternidade." Para ajudá-la, Shin diz que vai enfraquecer os monstros, e Leisha só precisa dar o golpe final, o que contará como sua morte. Ele acrescenta que orbes de oração são super difíceis de encontrar, mas ele já tem um, então eles estão prontos para ir. Até mesmo o grande, alto e tonto Wilhelm acha que Shin está bem, mas ele ainda não pode simplesmente deixá-lo lidar com mortos-vivos de nível 150 com Laisha, então ele decide ir junto. Shin acena com a cabeça, e Tria deseja boa sorte a Lasia. Mais tarde, Shin e Yuzuha estão apenas relaxando, andando pelo corredor da igreja quando avistam Wilhelm à frente, e Shin se aproxima dele. Wilhelm pergunta se Shin é o escolhido, mas Shin age com calma, como se não tivesse ideia do que ele está falando. Wilhelm explica e Shin pergunta se inclui memórias de vidas passadas. Wilhelm diz que não, principalmente apenas informações sobre itens e monstros. Wilhelm admite que nunca ouviu falar de alguém se lembrando de uma vida passada, mas ele não fará Shin contar tudo. Então, ele avisa Shin para ter cuidado com quem ele conta sobre isso, já que a maioria das pessoas nem sequer ouviu falar do escolhido. Surpreendentemente, Wilhelm parece bastante carinhoso, o que faz Shin se perguntar se as pessoas realmente têm medo dele. Mas Wilhelm diz: "Nah, eu não me importo com o que os outros pensam." Shin o vê como um herói que protege o orfanato, mas Wilhelm diz que as crianças choram porque alguns porcos gananciosos continuam mexendo com elas, e ele só quer calar a boca desses porcos gananciosos estúpidos. Isso faz Shin rir muito, então Shin recebe uma mensagem de Tira, dizendo que seu mestre respondeu e ela voltará assim que terminar de trabalhar. Ela diz a ele para mantê-los atualizados assim que ele sair de Bairrelicta, e seu mestre aparentemente tem um monte de perguntas sobre ele. Imediatamente, o canto superior esquerdo de sua janela começa a piscar, importante, e ele clica para abrir uma carta de apresentação do Santuário da Lua. Wilhelm reconhece a carta e tira a sua.
Ambos ficam super surpresos ao ver que o outro tem esta carta. Eles a seguram perto e, de fato, elas ressoam e brilham. Na manhã seguinte, Shin, Wilhelm e Lásia seguem para as planícies fantasmas para caçar mortos-vivos. Lásia está suando em bicas como um bode de Natal, mas Shin entrega a ela o orbe de oração e diz para ela não o soltar. Eles caminham até encontrarem alguns mortos-vivos. Os mortos-vivos tentam atacar, mas Shin os atinge com um único feitiço de ablução. Ele então desalacia para atacar os Biohounds. Ela aponta sua arma para os mortos-vivos caídos, canta curar e, puff, eles desaparecem. Enquanto outra onda de inimigos aparece, Shin e Wilhelm atacam com tudo enquanto Leisha faz sua parte com magia de cura. Eles continuam até atingirem uma barreira azul, tipo parede, um selo criado pela guilda. Wilhelm toca a parede com seu cartão da guilda, e ela se abre. Enquanto eles passam, Wilhelm diz a eles que os mortos-vivos além deste ponto estão em outro nível, então é melhor estarem prontos. No mapa de Shin, ele pode ver inimigos à frente, incluindo raptores e jumpkins. Ele diz a Wilhelm para lidar com os da frente, enquanto ele cuida dos da esquerda, e Yuzura fica com Lásia para lidar com qualquer coisa que apareça. Elisha acaba curando muitos inimigos e ganha muitos níveis, mesmo que ainda esteja um pouco assustada. Enquanto isso, pessoas do castelo também ouvem sobre os mortos-vivos nas planícies fantasmas, então eles aparecem para uma caçada também. Os caras de caveira são bem difíceis, mas Lady Rihanna os está fatiando com aquela espada que voou para o castelo, tornando tudo um pouco mais fácil. Os grupos de elite do castelo estão tendo dificuldades com um enorme cara de caveira, quando uma elfa de cabelos prateados chamada Shini aparece para ajudar a derrubá-lo. Depois que eles derrotam o monstro, ela cura todos no grupo de elite com sua magia de cura em área. Todos a reconhecem e se curvam, e ela se curva de volta. O chefe do grupo de elite relata a ela sobre o recente surto de caras de caveira, esperando que o que ela acabou de matar fosse o último. Ela diz a eles que continuará procurando, e eles devem usar seu item mágico se encontrarem mais monstros. Aquele idiota alto e em forma mata um enorme cara de caveira, e Lacey começa a sentir um efeito estranho enquanto tenta usar sua magia. Shin diz a ela que está acontecendo porque ela atendeu às condições para aprender uma nova habilidade. Ela está aérea achando que já era, mas sua mente é inundada com imagens de como usar a purificação. Shin a parabeniza pela conquista e ela fica super feliz por poderem salvar o orfanato agora que subiu de nível, e planejam uma pausa rápida antes de voltar a Beirelict, quando vem uma matéria mágica no céu, animando os mortos-vivos. A matéria mágica drena o poder dos monstros até que eles não consigam manter sua forma e simplesmente desapareçam. Ela suga todo o poder e forma um pequeno... não, espere. Um monstro super enorme, inacreditavelmente massivo com um nível de 804. Um monstro mortal, procurando devorar humanos. Todos pensam que ficarão bem porque tem o selo, mas o monstro enorme salta super alto e estilhaça o selo com um golpe. E não é apenas o monstro enorme. Outros inimigos cara de caveira também aparecem. Wilhelm diz a Shin para deixá-los romper e fugir, mas Shin lembra que o selo se foi e ele não pode deixar esses monstros vagarem livremente, então ele os está parando custe o que custar. Ele canta Limite Desativado e diz a Wilhelm para cuidar de Yuzura e Leisha. Wilhelm fica totalmente chocado com o poder de Shin e espera obter algumas respostas quando estiverem de volta em casa. Shin usa uma magia de banqueiro relâmpago para explodir os monstros, abrindo um caminho para Wilhelm e Leisha escaparem. Depois que eles saem, Shin saca sua espada para lutar, e Yuzura começa as coisas usando seu fogo de raposa para atacar os inimigos. O monstro enorme ruge, e ainda mais caras de caveira chegam. Shin sente que isso vai durar para sempre, porque mais continuam aparecendo toda vez que ele ruge. Então ele canta Ataque do Trovão do Pardal Voador para atacar, o que só elimina uma fração deles, mas definitivamente cava uma trincheira profunda no chão. Shin deseja que X estivesse aqui para ter mais opções para combatê-los. De repente, ele vê um marcador azul em seu mapa se aproximando, e ele faz um desvio rápido para pousar perto dele. Acontece que o marcador azul é Shi, que estava perdida, mas agora foi encontrada. Depois de um minuto de silêncio, os inimigos seguem em sua direção, e a incrível Yuzura cria uma grande parede para bloqueá-los. Shini abraça seu mestre esquisito, Shin, esperando que ele tenha algumas coisas boas. Shin tenta dizer algumas coisas, então apenas solta, eu voltei, e ela o recebe com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pouco depois, Yuzura se cansa e a barreira desaparece com um monstro enorme indo direto para eles. Agora eles não têm escolha a não ser lutar contra os inimigos e deixar a discussão para depois. Então, ambos cantam Santuário para criar um círculo mágico de luz que preenche o céu, matando e fazendo os inimigos desaparecerem. Shin então usa sua poderosa espada para cortar o monstro enorme ao meio. Pouco antes de sua alma voar, ele tenta dizer, me dê esse poder, mas sua ostentação não significa nada para ele. Shin então recupera sua gema. Depois que eles destroem totalmente aquele monstro gigantesco, Shin diz, ei, podemos conversar um pouco? Ele conta tudo o que aconteceu depois que ele foi jogado para encontrar o guardião Orgin, até que ele acordou em um campo 500 anos depois. Shini fica super aliviada ao ouvir toda a sua história louca. Então, ela diz a ele que a masmorra simplesmente desapareceu. Puf!
Ela e os outros personagens de apoio ficaram super confusos porque ainda estavam por perto quando deveriam ter desaparecido com ele, então decidiram caçá-lo. Mas então, grandes terremotos bagunçaram totalmente o continente, então eles tiveram que se separar e fazer suas próprias coisas. Eventualmente, ela voltou para o Santuário da Lua, o que nos traz para agora. Shin fica um pouco assustado com ela, o chamando de mestre quando há outras pessoas por perto porque ele está tentando manter sua identidade em segredo. Então ele diz: "Ei, apenas me chame pelo meu nome." Ela acha que é meio bobo, mas ela aceita de qualquer maneira. Ele pergunta quais são seus planos e Shin diz que está pensando em verificar este lugar sobre o qual leu enquanto pesquisava na biblioteca do reino. Shin só deu uma olhada rápida lá, mas ela não tem ideia de como é por dentro. Então ela pergunta se ele voltará por ela se encontrar uma maneira de sair deste lugar. E ele diz: "Sim." Ele então pergunta o quanto ela se lembra do jogo e ela diz: "Tudo." Ela quer dizer tudo desde o dia em que eles pousaram neste mundo juntos. Ela diz que se tornou muito mais consciente durante o que Shin e os outros personagens de apoio chamaram de Jogo da Morte. Antes disso, era como se ela estivesse apenas assistindo a um vídeo. Basicamente, os outros personagens de apoio sabiam totalmente que desapareceriam depois de sair. Depois de uma conversa super profunda sobre o passado deles desde então até a manhã seguinte, eles fazem planos para fazer uma festa quando estiverem de volta ao Santuário da Lua. Então ela pergunta onde ele encontrou Yuzuha. Ele apresenta Yuzuha a ela, e diz para ela manter segredo. Shani percebeu que Yuzuha não era apenas um espírito comum no segundo em que viu suas 3 caudas. De repente, Yuzuha acorda e realmente fala com ele. Ele fica totalmente chocado, mas a cabeça de Yuzuha clareou assim que aquela criatura gigante desapareceu. Ele então diz a Yuzuha para ficar quieta quando outras pessoas estiverem por perto. Ele pede para ela combinar suas 3 caudas em uma, e ela o faz. Shin pega Yuzuha para fazer carinho. De qualquer forma, eles saem correndo da floresta o mais rápido que podem para alcançar o amigo de Shin. Enquanto isso, aquele grandalhão preguiçoso, Wilhelm, está correndo com Leisha nas costas quando eles notam algo vindo em sua direção a uma velocidade ridícula. Eles começam a pensar que podem ser os inimigos do monstro vindo atrás deles. Surpresa, Shin e Shni aparecem e Wilhelm fica um pouco irritado por ter ficado todo confuso, enquanto Leisha simplesmente desmaia. As pessoas do castelo encontram o chão bagunçado, mas não têm ideia do que aconteceu. A princesa Lady Huion está totalmente sem noção. Perplexa sobre quem criou aquele círculo mágico de luz no céu que curou a todos e eliminou os monstros, Godras, um dos cavaleiros, avista a incrível espada de Shin no chão destruído e rapidamente informa Lady Huion. Outra grande questão é que tipo de habilidade poderia fazer algo assim. Então eles veem um símbolo de pássaro, um falcão, na espada. Godras diz que conhece um ferreiro que esculpe e forja espadas assim, e coloca falcões em todo o seu trabalho. Godras mostra a eles um pouco do que a espada pode fazer. Então ele diz que aquele ferreiro é o Ferreiro Negro, o melhor ferreiro de todos. Lady Huion não consegue acreditar que humanos superiores ainda existam. Ela pensou que todos haviam deixado o mundo. Godras diz a ela que o ferreiro é dono do Santuário da Lua, e ela decide que eles vão visitá-los quando voltarem à cidade. Ela até diz que desafiaria o ferreiro para um duelo se o encontrasse. De qualquer forma, Godras avisa a meio boba Lady Huion para não atacá-lo, alegando que ela está testando suas habilidades, embora seu Wilhelm peça a Shin para explicar quem ele é, especialmente após as loucuras que tem feito e o fato de ter Shni, que não se curva a ninguém, o seguindo. Shin está prestes a dar a Shni todo o crédito por derrubar a criatura enorme quando Wilhelm o assusta totalmente com sua lança venenosa. Shin diz: "Como você sabia?" Então Wilhelm diz a Shin que o viu totalmente lançar aquele feitiço chamativo e alcançá-los como se não fosse nada. Depois de um pouco de agitação de lança, ele finalmente revela sua verdadeira identidade e sua conexão com Shni. O inútil canalha fica totalmente chocado ao ouvir tudo isso. E Shin então pergunta se há algum registro antigo deles, humanos superiores, e Wilhelm diz a ele que todas as histórias são sobre o quão ridiculamente forte e habilidoso Shin é. Shin acrescenta que outros também deixaram várias histórias legais. De qualquer forma, Shin está tão confiante que se autodenomina Ferreiro. Ele diz a Wilhelm que pode ajudá-lo a consertar sua lança venenosa com desconto, mas Wilhelm não pode confiar nele porque ele parece um comerciante suspeito. No entanto, a preguiçosa Lacia acorda e fica super feliz em ver Shin. Então, eles apresentam Shin rezar a ela, e Lacia acha incrivelmente legal conhecê-la. No caminho para fora das planícies fantasmas, ela quase cai, e Shin diz que deve ser de correr como um cavalo. Wilhelm então diz a Shin que seu trabalho está feito no segundo em que Laisha aprendeu a habilidade. Então se algo aparecer na igreja, é problema deles lidar. Mas Shin entrega ao inútil um cartão para contatá-lo se algo der errado. E Wilhelm responde que estaria em uma situação desesperadora se tivesse que usar aquele cartão. Basicamente, ele está dizendo que Shin vai se meter em coisas sérias. Shin diz a ele para arrastá-lo para isso. Além disso, ele não pode abandonar o primeiro amigo que fez em Barelict e as crianças que está tentando proteger. Então, todos seguem seus caminhos separados. Shin e Shni finalmente chegam ao Santuário da Lua tarde da noite, e eles podem sentir o cheiro de algo incrível, então eles definitivamente querem comer primeiro. Tira sai do quarto interno para abraçar sua mestra, e ela está prestes a lembrar Shni o que ela escreveu na carta quando Shni a acalma. Então, a pobre tagarela Tira percebe que o rapaz ali é o Shin,
e ela se pergunta como eles foram parar juntos. A história é tão longa que levaria uma eternidade para explicar, então eles decidem jantar primeiro. Tira solta um grito quando sua mestra avisa que o Shin vai jantar com elas. Bem, a Shini se sente meio boba por não ter contado a Tira que o Shin é o verdadeiro dono do Santuário da Lua. Tira fica completamente pasma ao descobrir que o proprietário é um lendário humano superior. Shin se apresentou quando se conheceram, mas acho que ela não o levou a sério. Com medo de ser expulsa, ela rapidamente se desculpa com ele. Em seguida, ele apresenta sua companheira elemental falante, a Yuzuha. Tudo parece ser completamente novo para a Tira. A Shini prepara um jantar maravilhoso para eles, e ela afirma ter escolhido os melhores ingredientes, pois é uma ocasião super especial, mas não pode dar mais detalhes por causa do tempo. Shin afirma que a Shini usou os ingredientes sofisticados que ele conseguiu para cozinhar, mas a Tira grita que ninguém em sã consciência pensaria em adquirir ingredientes tão caros, muito menos em cozinhar com eles. Eles se agradecem pela refeição e começam a devorar cada pedacinho da comida, com Shin e Tira implorando por mais. Depois do jantar, o Shin parece preocupado com seus outros personagens de apoio, então ele pergunta a Shini sobre eles, e ela responde que todos entenderam que o melhor era não se estressar com ele. Shin demonstra sua gratidão por isso. Pelo menos é melhor do que procurar por alguém que talvez nem esteja por perto. A Tira, que está completamente bêbada, os interrompe e começa a tagarelar sem parar. A Shini vai para o quarto dela para descansar, enquanto Shin e Yuzuha também seguem para o deles. No meio da noite, ele encontra a Shini dormindo ao lado dele na cama e simplesmente não consegue mais voltar a dormir. Ele observa as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ele se desculpa baixinho e limpa o rosto dela com delicadeza, mesmo sem ter a menor ideia do porquê ela está chorando. No dia seguinte, o Shin acorda e a Shini simplesmente não está lá. Mas então ele avista um cabelo prateado e pensa: "Uau, o que é aquilo?" Ele se aproxima para dar uma olhada melhor e percebe que a Yuzuha já está em sua forma humana. Shin fica meio sem jeito, então ele encontra um vestido elemental para ela usar no jogo. Shin e Tira ficam completamente chocados ao ver a Yuzuha em sua forma humana. A Shini, sendo a incrível gerente da casa que é, prepara outro café da manhã espetacular e todos ficam super agradecidos depois de se fartarem. Então, o Shin pergunta a Yuzuha por que ela está relaxando no santuário, e ela responde que é simplesmente um lugar mais confortável. Ele tenta perguntar se ela sabe algo sobre os símbolos no círculo mágico, mas não, ela não tem a menor ideia. Ele insiste um pouco mais, perguntando se ela sabe algo sobre todas aquelas pessoas que desapareceram 500 anos atrás, e novamente, ela não tem nenhuma informação. A Yuzuha explica que estava apenas cochilando lá fora quando um enorme desastre natural aconteceu e ela tentou impedi-lo. Todo aquele esforço a deixou meio debilitada, então ela estava descansando no santuário. Bem na hora em que ela pensou que seria seu fim, o Shin apareceu. Shin diz a ela que conseguiu salvá-la por causa da Mil, então a Mil merece totalmente algum reconhecimento, talvez com um presente legal ou algo assim. A Shini intervém sugerindo Kefal, um doce élfico assado que a Tira prepara. Shin os lembra que o Santuário da Lua não é principalmente uma loja de comida, mas a Shini é rápida em apontar que ele é o único que pode destrancar a armaria, mesmo que quisessem reabastecer. Então, ele decide forjar algumas espadas mais tarde para reabastecer o inventário da loja. Em seguida, a Shini diz ao Shin que há alguém super importante que ela quer que ele conheça o mais rápido possível: o Gira, um de seus personagens de apoio. Shin fica um pouco confuso, perguntando-se como o Kirata ainda está vivo, já que as feras superiores geralmente vivem tipo, no máximo 150 anos. Mas a Shini explica que alguns dias não farão uma grande diferença, e ele provavelmente não tem muito tempo de vida. Ele aparentemente estava esperando pelo Shin. Ela lembra ao Shin que o Jiraiya uniu todas as diferentes tribos de feras e formou a Aliança das Feras de Farnid, e o Shin realmente se lembra que o chamam de primeiro Rei Fera. Ela diz a ele que o rei atual é o oitavo, que possui todo o poderio militar e habilidades de liderança, e tem seguido o Girart esperando pelo Shin em paz. Em seguida, o Shin diz tanto a Yuzuha quanto a Shini para se prepararem para ir com ele. A Shini se vira para a Tira, a quem ela chama de inútil de brincadeira, e diz que ela também vai dessa vez. Talvez eles não precisem ficar tão estressados com o Santuário da Lua agora que o Shin está de volta. A Tira está um pouco preocupada com a loja, mas ela tem que ir se eles quiserem. Todos precisam começar a se preparar, mas a Shini diz que vai relatar sobre os Skullfaces ao reino, e o Shin irá à guilda depois de forjar algumas espadas para procurar um trabalho na direção de Farnid e subir de rank. Ele também diz que vai mandar uma mensagem para ela sobre onde se encontrarão. Nisso, a Shini sugere que eles formem um grupo para que possam usar o chat de voz, ou seja, telepatia. A Shini diz a Tira para aproveitar a oportunidade e se registrar como aventureira, então a Tira vai para o quarto dela para se trocar. A Shini sai, enquanto o Shin e a Yuzuha seguem para a forja. Na forja, o Shin avisa a Yuzuha que ela só pode olhar as armas, mas não tocá-las, porque algumas delas são completamente amaldiçoadas. Então, ele começa a forjar espadas e está simplesmente arrasando, fazendo peças perfeitas uma após a outra. Finalmente, a Tira se veste. A Yuzuha se transforma de volta em sua adorável forma de raposa. E todos eles seguem para a guilda. A pobre Tira não consegue acreditar no que vê quando avista multidões por toda parte a caminho da guilda. Ela está agindo como uma criança pequena em um parque de diversões. Ela até pega a mão do Shin como se soubesse exatamente para onde estão indo. Até que o Shin a lembra que é ele quem a está levando para a guilda. Dentro da guilda, o Shin é promovido para o rank E. Ele fica tipo, como isso aconteceu? Eu nem sequer fiz um trabalho. A Celica diz a ele que ele derrotou um Skull de alto rank e depois uma horda surpresa deles.
e que a guilda verificou seus relatórios e decidiu promovê-lo. Então ela pergunta se a Tira é a namorada dele, porque os ouviu de mãos dadas como um casal. Mas o Shin disfarça, dizendo que estão apenas viajando juntos a negócios em comum. Já que ele está fazendo uma parada, pensou que ela deveria se registrar como aventureira e conseguir uma carteira da guilda. A Celica tenta obter mais informações, mas o Shin rapidamente a interrompe. Em seguida, ele pergunta se ela tem alguma informação sobre os locais, aqueles lugares destruídos durante o crepúsculo da prosperidade. A Celica diz a ele que eles não podem divulgar essa informação pra ninguém abaixo do rank B. Shin concorda com isso, dizendo que voltará para verificar quando tiver subido de nível. Em seguida, ele pergunta se há algum trabalho que ele possa pegar a caminho de Farnid. Ela verifica seus registros e descobre que alguém precisa de uma carroça para o posto de parada de Byrion. Ela também menciona que eles partirão esta tarde quando o sino tocar 2 vezes e 2 aventureiros já se inscreveram, então ele deve se encontrar com eles. A carteira da guilda da Tira vai demorar um pouco para ficar pronta e o Shin e os outros 2 aventureiros só se encontrarão à tarde. Então, eles decidem usar o tempo limitado que tem para passear pela cidade a caminho da igreja. Depois de um pouco de exploração, eles encontram o caminho para a igreja, onde conhecem a Lacia, que está limpando. Ambas as moças se apresentam. Quando a Lacia ouve o nome da Shini, ela dispara 1 milhão de perguntas. Mas quem vai responder a todas elas? A Mila fica absolutamente eufórica ao ver o Shin e a Yuzurra novamente. Ela sempre sente que eles não deveriam deixá-la. A Lacia, toda feliz, diz ao Shin que ela será a próxima líder da igreja. A Tria também comenta que as crianças estão super felizes, mas simplesmente não sabem como agradecê-lo o suficiente. Shin fica lisonjeado e então pergunta sobre o William, e a Lacia diz que ele está investigando outros padres. Ninguém realmente sabe por que aquele porco ganancioso quer assumir o controle da igreja. Então, o Shin lhes dá um monte de coisas encantadas com todo tipo de magia, incluindo a Millie. Instantaneamente, outras crianças invadem o quarto e se jogam em cima do Shin, implorando para ele ficar e brincar com elas. No segundo seguinte, eles estão todos em cima da Tira, e ela começa a gritar. Ao saírem da igreja, a Laisha pede desculpas a Tira por qualquer problema que as crianças possam ter causado. A Tira não tinha muita certeza de como se sentia, já que nunca tinha brincado com crianças antes, mas disse que os pequenos eram fofos e doces. Então, eles seguem para a guilda para pegar uma carteira da Tira e depois buscar o Santuário da Lua. Shin não espera que ela esqueça que estão pegando uma casa inteira, mas ela acha que é ridículo e completamente louco carregar uma casa por aí em primeiro lugar. Para o Shin, no entanto, carregar a casa por aí é algo totalmente normal, já que ele é o proprietário. Em um local seguro ao longo da estrada, o Shin tira um cristal super refinado e diz que ele está encantado com o feitiço de teletransporte. Então ele avisa que podem usá-lo para chegar ao Santuário da Lua. A Tira acha tudo nele extraordinário, e ele casualmente acrescenta que fez o cristal ele mesmo, de qualquer forma. Então, eles se teletransportam para o Santuário da Lua, e ele entoa armazenamento para transformar a casa em uma espécie de anel no modo de transporte. Parece que eles terminaram todas as suas tarefas, então partem para o trabalho. Eles reconhecem instantaneamente a carroça Nax quando chegam ao local. Tanto o Shin quanto a Tira se apresentam ao primeiro aventureiro. Aquele rapaz se apresenta como Gaian, e o outro jovem aventureiro ruivo se apresenta como Tsubaki. Então, um homem chega e se apresenta como Noki, o mercador, e eles finalmente partem. Enquanto isso, os cavaleiros estão relatando a sua majestade sobre o completo desaparecimento do Santuário da Lua. Todos sabem que é uma estrutura inamovível que sobreviveu ao crepúsculo da prosperidade e ninguém jamais conseguiu invadi-la. O Santuário da Lua é uma estrutura mística feita de tecnologia perdida. Por causa disso, Sua Majestade vê a situação como muito mais do que apenas um problema para o reino de Barelift se o Santuário da Lua realmente desapareceu. Eles também relatam que ouviram dizer que a Shini está a caminho do castelo. A irmã da Lady Riona está até preocupada com a Lady Riona, que ainda não retornou, e eles nem sequer têm informações suficientes para fazer qualquer coisa. Então, ela sugere que eles simplesmente esperem a Senhora Tou chegar, e Sua Majestade concorda totalmente. Assim, eles estão atravessando a floresta, a caminho de Bairium, e o Shin está revelando algumas verdades sérias para a Tira. Ele diz, tipo, ei, trabalhos de escolta, você tem que ser durão e totalmente confiante, porque os bandidos são um problema muito maior do que os monstros por aqui. É a pura verdade. Então, é hora das apresentações, porque, sabe, é bom pra criar laços. Temos o Gain, um samurai, de rank A, de primeira linha. Parece bem inútil com magia, no entanto. O próximo é o Tsubaki, um boxeador, rank E, mas veja só, ele pode lançar feitiços de suporte para aumentar a velocidade. Que legal, não é? Depois temos a Tira, uma alquimista, com rosto fresco e rank G, mas ela tem habilidades com arco e espada, e também pode curar. O Shin, ele também é um samurai, rank E, como o Gain, mas ele pode usar um pouco de magia de fogo e relâmpago. E claro, a adorável Yuzua, a pequena companheira monstro do Shin. Tanto o Gain quanto o Tsubaki ficam super impressionados que o Shin é um samurai que pode lançar feitiços, e o que é ainda mais louco, tem um monstro que realmente gosta dele. O Tsubaki imagina que o Shin é de Hinamoto, de onde a maioria dos samurais vem. Hinamoto, a propósito, é esta épica nação insular que nasceu de um desastre natural, e é o lar de muitos samurais e de várias sedes de guildas shinobi. O Shin está curioso sobre as guildas comuns de lá, e o Gaian lista rapidamente Kashofigetsu, Majin Kepiroku e Kurumiko Jinja. Parece que são algumas guildas de jogo bem sérias, estou certo? Mas espere, barulho de disco arranhando. De repente, alguns bandidos armados saltam e param a carroça deles, ameaçando matá-los se não entregarem todo o dinheiro e a carga. O Nak está praticamente tremendo de medo. Então o Shin diz,
Entre na carroça, Nak. A Yuzuha está com você. Os bandidos estão sendo uns completos idiotas, dizendo que não vão se animar a menos que ouçam gritos. E eles também subestimam completamente o pequeno Tubek. Grande erro. O Gaian, tentando ser todo descolado, mostra sua espada, dizendo aos bandidos para irem embora ou enfrentarem sua lâmina. Mas não, esses bandidos não se abalam nem um pouco. Eles até sabem os ranks deles, o que deixa o Shin e os outros completamente confusos. Eu ficaria tipo, uau, como eles sabem. A Tira, esperta como ela é, avista mais bandidos escondidos atrás das árvores e começa a atingi-los com flecha da parte de trás da carroça. Isso só deixa os bandidos ainda mais irritados e bam, é uma briga generalizada. O Tsubaki vai primeiro, atingindo os bandidos falastrões com um vigor reluzente e derruba um com um único golpe. O Gaien corta um bandido e sua espada ao meio. O Shin também está cortando os bandidos como um verdadeiro chefe. O líder dos bandidos está completamente confuso, perguntando-se como esses caras são tão fortes, sendo que alguns deles são apenas rank E ou inferior. Mesmo sendo o último a ficar de pé, ele tenta blefar com sua espada mágica, mas o Shin simplesmente avança, corta a espada dele, e então o espanca e o amarra. A Tera, vendo a raiva intensa e a sede de sangue do Shin, rapidamente lhe dá um grande abraço até que ele se acalme. Ninguém entende o que essa garota está fazendo, mas então ela se lembra que sua mestra costumava acalmá-la com o mesmo abraço. O Gian solta a pomba de que esses bandidos estavam atrás de bens da igreja, mas não tinham a menor ideia do que estavam tentando roubar. Eles só queriam matar todo mundo e levar tudo. Shin se lembra da Tria, dizendo a ele que eles precisavam de autorização oficial da igreja para o próximo líder. Então ele está pensando que alguém pode estar tentando atrapalhar isso. Ainda assim, ele se sente bem em escoltar a carroça. Eles finalmente chegam a Bairri-1, e o Nak está super agradecido, entregando-lhes certificados de conclusão de trabalho que podem levar à guilda. Então eles partem para a guilda para fazer o relatório. Depois disso, o Gaien e o Tsubaki partem para Killmont, enquanto o Shin e a Tira seguem para Farnid. Farnid é uma viagem bem longa, então o Shin sugere que eles peguem sua própria carroça. Na loja de carroças todas são bem básicas, então o Shin pensa, temos que equipar isso aqui. Ele quer reduzir a trepidação e deixar as rodas mais suaves para um passeio mais confortável. Parece que ele está se exibindo um pouco, mas de uma forma boa. Eles encontram uma carroça enorme onde podem dormir e que tem espaço para todas as suas coisas, perfeita para quando a Shinny aparecer. O vendedor os aconselha a conseguir cavalos de pernas fortes para puxar a nova carroça deles. Então o Shin diz, ouvi dizer que algumas pessoas usam monstros para puxar carroças. O vendedor confirma dizendo que monstros são muito mais fortes, mas você precisa domar um primeiro. Então eles partem. Próxima cena. O Shin está realmente pensando em fazer a Yuzuha se transformar se as coisas ficarem desesperadoras. Quando a Shinny de repente o contata com uma chamada telepática, alerta, parece que ela terminou seus negócios no reino. Shin diz a ela que eles acabaram de comprar uma carroça, mas precisam de cavalos para Farnid. A Shinny diz deixa comigo, eu vou pegar um monstro para você. Então ela revela que o reino está preocupado, porque o Santuário da Lua simplesmente desapareceu. Ela diz que estará em Bairrion dentro de um dia, mas ele terá que esperar. Shin diz que a avisará quando encontrarem uma pousada. Então ele diz a Tira que eles deveriam apenas relaxar e conhecer os pontos turísticos enquanto procuram um lugar para ficar. Uma mulher aleatória os aponta para uma pousada muito boa, onde eles gastam quase metade da recompensa deles. O Shin fica um pouco assustado, mas a Tira diz, não, ela provavelmente só pensou que aventureiros poderiam pagar. Quando eles chegam aos seus quartos separados, a Yuzuha imediatamente pousa na cama e se transforma em sua forma humana. Shin decide fazer a manutenção de algumas espadas. A Tira então aparece no quarto dele, perguntando se ele avisou a mestra dela que eles estão na cidade. Ele diz que ela os encontrará lá, mas ele não sabe quando. Um pouco mais tarde eles estão jantando no quarto e o Shin se levanta para um banho rápido. Má notícia para ele, a Yuzuha e a Tira o superam, então ele continua trabalhando em suas armas, mas elas estão sendo bobas e o distraindo, então ele se afasta do banheiro. Na manhã seguinte, o Shin está trabalhando na carroça até a Shinny chegar, e a Tira decide observá-lo enquanto ele a modifica. Ela fica impressionada quando o Shin conserta a roda para parar de tremer em menos de um minuto. Shin decide instalar os rolamentos de forma super discreta para evitar chamar a atenção. Logo depois disso, a Shinny liga dizendo a ele que já está na floresta, além do portão norte. Ele diz a ela que eles estarão lá em breve. A Shinny não tem escolha, a não ser terminar na loja de carroças, e eles partem para encontrar a Shinny. Eles chegam à floresta e veem este monstro enorme que a Shinny capturou, um Grufazil Jade. Nível 751. O Shin, curioso, pergunta onde ela o encontrou e ela diz só na montanha aqui perto. Shin a elogia, mas ela perde completamente a compostura quando ele a elogia. O monstro realmente pega um carinho pela Tira e esfrega o nariz na bochecha dela. Então ele pergunta a Shinny por que ela escolheu este monstro específico e ela diz que sabe que tem que ser um monstro da classe fera para puxar a carroça dele. O Shin está preocupado que seja grande demais para a carroça minúscula deles. A Shinny, que previu totalmente que seu chefe esquisito seria meio burro, faz o monstro encolher. Ele pode controlar seu tamanho, então ele encolhe para dimensões apropriadas para a carroça. A Tira o acha tão intimidador que quase desmaia. Honestamente, eu concordo com a Tira. É uma loucura como o Shin e a Shinny agem como se isso fosse algo totalmente normal. Shin nunca esperou que ela trouxesse algo de nível tão alto, mas ele está super animado para ter uma fera legal puxando sua carroça. O monstro faz um som e a Yuzuha traduz, dizendo que significa que eles podem contar com ele. Incrível! Ambos os monstros conseguem conversar. A Shinny diz a eles que o nome dele é Shimmer e ele pode usar habilidades de ilusão e trovão.
Então ela diz ao Shimmer para ser bom com o mestre dela. Shin atrela o Shimmer à carroça deles, e ele a dirige em direção a Farnid para ver um velho amigo, o Girart. Mesmo com os esforços do Shin, eles ainda chamam a atenção. Mas quem se importa, a carroça não treme e é até melhor do que uma carruagem real, basicamente todo mundo adora. Mas então, a Yuzura solta uma bomba. O Shimmer e sua mãe costumavam governar a montanha juntos, mas um aventureiro derrotou a mãe dele, e apenas o Shimmer sobreviveu. Um elfo o resgatou, e o Shimmer trabalhou duro para ficar mais forte e voltar para a montanha. Ouvindo isso, a Shinny percebe por que o Shimmer não foi cauteloso perto dela. O Shimmer faz um som para dizer a eles que a seguiu porque ela tinha um cheiro familiar, mas então era o cheiro da Tira, o que significa que a Tira é a elfa que o resgatou. E a Tira também se lembra de ter resgatado um filhote quando era criança. Por causa disso, a Shinny encerra seu contrato com o Shimmer e diz a Tira para formar um novo. A Tira faz um contrato com o Shimmer e se sente super fraca, então o Shin a pega para descansar um pouco. Assim, à noite, esses caras encontram um lugar para acampar e acendem uma fogueira para se manterem aquecidos. A Shinny diz ao Shin que ela deixou a Tira ficar com o Shimmer para que ele pudesse protegê-la. Tipo, eles não podem estar sempre lá, certo? Então ela se sentirá muito melhor sabendo que o Shimmer a protege quando ela estiver fazendo suas próprias coisas. Além disso, a Tira pode simplesmente invocar o Shimmer a qualquer momento, e eles sabem que ele é totalmente confiável. Então a Shinny diz ao Shin que ela estará totalmente lá pra ele se ele algum dia se meter em apuros. Shin fica super aliviado e então confessa que ela é literalmente a pessoa pra quem ele corre quando está completamente ferrado. Na manhã seguinte, eles se encontram com duas pessoas importantes no sudeste de Farnid, bem perto da floresta Haliwa. A Shinny diz que ele mandou uma mensagem para o Girart, então esses dois devem estar aqui para encontrá-los. As duas pessoas se curvam e dizem que estão ali por ordens do primeiro rei, e a Shinny pede que os levem até o Girart. Shin usa seu poder para manter a carroça estável, e o Shimmer encolhe para o tamanho de um cachorro normal. Enquanto eles estão indo para a mansão, a Shinny diz ao Shin que esses dois são os netos do Gira. Quem diria, hein? Quando o Gira vê o Shin, ele o chama de mestre e diz que nunca pensou que o veria vivo novamente. O Shin, na verdade, também pensou que o Gira estava morto. Antes que eles cheguem ao evento principal, o Garat apresenta o Wolfgang, o atual Rei Fera, e sua filha Akuri, depois a seus dois conselheiros de confiança, Van Ko e Radin Dauk. O Shin simplesmente se apresenta como, bem, Shin e um humano superior. Ambos dizem um ao outro para simplesmente relaxarem e conversarem normalmente. Mas o Girart está sendo totalmente sarcástico, chamando o Tim de mestre, já que ele geralmente não o faz. O Girart afirma que essa é a única maneira de evitar que sua equipe surte. Porque, sabe, os humanos superiores são praticamente lendas vivas para o povo Farnid, algo a ser temido e ao mesmo tempo servido com devoção. Então, Girart e Shin começam a relembrar a última vez que derrotaram completamente alguns monstros gigantes e deram boas risadas sobre aquilo, se divertindo bastante. Girart quer se gabar de ter fundado uma nação inteira, mas Shinny já soltou a fofoca, então já é notícia velha, sem novidade. Shinny pensa que é melhor ter falado algo do que esperar Girart exagerar tudo completamente. Então, Shinny prepara um chá para eles enquanto continuam a conversar animadamente. Shin explica a Girart as mesmas coisas que havia contado a Shinny, e Girart também tentou procurar Shin, mas simplesmente não conseguiu encontrá-lo de jeito nenhum. Antes mesmo que Shin pudesse dizer qualquer coisa, Girart rapidamente solta que vai morrer em breve. Tipo, menos de um mês de vida restante. Shin pergunta, tipo, como você sabe disso? E Girart diz que sentiu que algo estava errado há semanas. Mas a confirmação de Shinny sobre o retorno de Shin o deixou completamente certo. Então, ele solta a bomba, a grande notícia. Ele quer duelar com Shin. Ele quer lutar contra Shin, o guerreiro mais forte de todos. Que porra é essa, né? É o que Shin está pensando naquele momento. Shin se pergunta se Girart quer partir como um verdadeiro guerreiro em batalha, com honra. E Girart, honestamente, ele queria que isso fosse verdade, de coração. Mas Shin aceita o desafio sem hesitar. Então ele pergunta a Girart se contou a sua equipe, e Girart diz que contou a ele sobre sua expectativa de vida, mas ainda não sobre o duelo, e ele planeja fazer isso em breve. Ele também menciona que seus dois confidentes, Van Ko e Radin Duk, têm lutado ao seu lado desde que Shin desapareceu completamente. Ambos são feras de vida super longa, mas estão envelhecendo, e ele também, claro. Então ele diz que Wolfgang é um governante incrível, que ouve seu povo e caminha lado a lado com todos eles. Ele acrescenta que Wolfgang já é um ótimo substituto para ele, sem dúvidas, mas seu único e grande arrependimento é nunca ter duelado com Shin, o guerreiro. Naquela noite, Girart diz ao seu povo que encontrou o lugar perfeito para morrer em paz, e pediu a Shin para duelar com ele antes que seu tempo de vida se esgote. O duelo acontecerá em uma semana, em breve. Quar não está nada feliz com isso de jeito nenhum, e se pergunta se todos vão apenas sentar e assistir seu mestre dizer essas coisas sem fazer nada. Mas Girart diz a ela que ele viveu uma vida longa e plena, e ela entenderá o porquê em uma semana. Ela não tem outra escolha senão aceitar o desejo de seu mestre, com resignação. Girart então diz a eles que lutarão na floresta Haliwa. Será a maior e mais importante batalha de sua vida inteira, e ele quer que todos eles vejam isso. Shin ajuda Girart a restaurar sua arma de escudo de mão à condição perfeita, lá na sala de ferreiro do seu santuário da lua. Vendo isso, Gaira sente como se o tempo tivesse simplesmente voltado como num passe de mágica. Então ele pergunta se Shin voltaria para seu próprio mundo se encontrasse um caminho para casa, deixando Shin para trás, para sempre. Shin pensa por alguns minutos e então diz que sim, ele voltaria para casa. E é exatamente por isso que ele tem lutado tanto. Isso surpreende Gerard, mas o que ele pode fazer a respeito? Absolutamente nada. Shin deseja que tudo pudesse simplesmente dar certo para ele e Shin de alguma forma, mas honestamente nem sempre se consegue o que se deseja na vida. Então ele diz a Shin que está super animado e pronto para amanhã, o grande dia da luta. No dia seguinte, Gerard está totalmente animado, pronto e ansioso para o duelo que se aproxima. Todos eles seguem para a floresta Haliwa na carroça de Shin para a grande luta. Nem mesmo sua própria equipe o via sorrir como um bobo há séculos, há muito tempo.
Quando chegam lá, Shinee diz a Shin pra lutar com toda a sua alma e não se preocupar com absolutamente nada. Então ela se curva, confiando Jiraiya a ele, com respeito. Wolfgang e Kor também prometem nunca esquecer os ensinamentos de Jiraiya, o primeiro e grande rei. Então, a luta começa com aquecimentos intensos enquanto todos assistem atentamente. O aquecimento traz de volta memórias de suas lutas de 500 anos atrás, mesmo que o aquecimento em si seja como se o céu estivesse caindo sobre eles. Então, Jiraiya se transforma em uma enorme presa única, imponente, e lembra de Shin dizendo que ele lutaria o mais forte que pudesse, mas não usaria os títulos que obteve ao derrotar o chefe final do jogo. Isso não seria justo de forma alguma, mas ele ainda quer lutar contra Shin com força total, porque acredita que esta é sua única e última chance. Shin parte para o primeiro golpe, com velocidade, e Jiraiya o desvia totalmente, aparecendo de repente atrás dele, pensando que Shin é lento demais, mas Shin bloqueia o ataque com sua espada, com maestria. Então, Jiraiya canaliza uma tonelada de poder e o lança contra Shin, com fúria, que tenta pará-lo, mas é super difícil, quase impossível. Jiraiya aparece atrás dele novamente para atingi-lo, e Shin desvia mais uma vez com agilidade. Ele começa a encadear diferentes habilidades, mas nenhuma delas sequer arranha a espada de Shin, nem de leve. Shin então decide ir com tudo sem se conter mais. Ele ataca com névoa e Jiraiya contra-ataca com uma excelência lendária, impressionante. No exato mesmo momento, este choque épico de ambos os lados estilhaça a espada de Shin em pedaços e mal, mas mal mesmo, lasca a presa de Gearart. No final, Gearart acerta um golpe próximo em Shin, então desaba e reverte para sua forma humana, exausto. Shin fica seriamente impressionado com sua estratégia e com o fato de ele realmente tê-lo atingido. Gearart afirma que não viveu por 500 anos à toa, sem propósito, e seu desejo há muito esperado foi finalmente realizado. Mas veja só, Shin retorna com o corpo de Gearart, com respeito, e diz à sua equipe que o rei deles realmente o atingiu, um humano superior, de verdade. O que significa que Gearart basicamente alcançou o seu nível, o de Shin. Os confidentes de Jiraiya ficam aliviados ao ver que ele parecia satisfeito com seu fim. Mesmo que ele tenha partido, todos na nação choram pela morte do primeiro e grande rei, e sua equipe lhe dá o melhor funeral de todos os tempos, com honra. Naquela noite, Shinigami vê seu mestre sentado sozinho lá fora, olhando fixamente para o céu estrelado. Ela corre até ele e o abraça bem forte com carinho. Ela o conforta e te implora para que ele avise se houver qualquer coisa que ela possa fazer, com lágrimas escorrendo pelo rosto dele sem parar. Ele diz que sabia que era isso que Jiraiya queria, mas ainda assim dói muito perder um amigo querido. No entanto, Shinigami diz a ele que ele cumpriu seu dever, e que está totalmente tudo bem em ficar triste, é natural. Em seguida, eles vão encontrar Shuide, o Alto Dragnier, um dos antigos personagens de apoio de Shin, de longa data. Shin e Tira usam esses itens de cosplay, coisas que Shin fez para esconder as características de suas espécies, para se disfarçarem de feras e assim poderem se misturar. Honestamente, elas estão arrasando completamente, um espetáculo. E se eu estivesse lá, eu poderia até propor a uma delas que elas encontrem o caminho para onde os representantes de diferentes nações ficam, para procurar por Shuade, o Alto Dragnir e Wolfgang e Quarry estão lá para direcioná-las para dentro do local. No caminho, Shin pergunta a Shinigami se Shuade é um governante como Gearart, com poder, e ela diz que não. Ele foi o primeiro imperador do Império Dragão, Killmont, há muito tempo, mas ele cortou todos os laços com a família real, completamente. Ela acrescenta que Shuade tem vivido uma vida boa e tranquila desde que Killmont se estabilizou por completo. De qualquer forma, eles chegam à entrada de uma sala, finalmente, e um guarda os leva aos seus assentos, e depois vai buscar o Lord Shuade, o Grande. Wolfgang também se despede, dizendo que tem uma reunião importante, mas diz a eles para procurarem Kor se precisarem de qualquer coisa. Depois de um minuto, Lord Shuade finalmente aparece e se curva totalmente ao seu mestre. Shin, com grande respeito, ele está tipo super animado para vê-lo e pronto para pular de volta à ação a qualquer momento. O cara está parecendo um pouco desgrenhado e cansado, no entanto, mas Shin diz, tipo, relaxa cara, está tudo bem. Vou te atualizar sobre tudo que eu contei para Shinigami, sem perder detalhes. E Shinigami está balançando a cabeça, tipo, sim, é tudo verdade, pode confiar. Shuade fica um pouco confuso porque Shinigami está chamando Shin pelo seu nome verdadeiro, sem formalidades, mas ele apenas aceita a situação, sem questionar. A primeira coisa que ele nota, o que será? A roupa de Shinigami. Ele fica tipo, uau, que surpresa. Por que você está vestida assim desse jeito? E ela apenas responde friamente, para agradar o gosto de Shin. Clássico, não é? Então eles estão relaxando, e Shin conta todos os detalhes, sem esconder nada. Shuade fica um pouco triste com sua própria morte, mas honestamente, ele está apenas aliviado por ter partido como um verdadeiro guerreiro com honra. Então Shuade pergunta, tipo, e agora qual que é o próximo passo pra você, Shin? E Shin diz, tipo, já vasculhei completamente todas as bibliotecas por aqui, então acho que o lugar é o próximo na minha lista de pesquisa, com certeza. Mas Shuade diz que precisa voltar para Killmont por um tempo, mas ele está disposto a se juntar depois, para uma aventura. Faz uma eternidade desde que eles foram em uma aventura juntos, não é mesmo? Shuade sugere que eles simplesmente usem telepatia para se manterem em contato de forma prática. Antes que ele parta, ele entrega a Shin sua arma incrível, a Nagazuki, com orgulho. Shin a segura e ela parece super natural em suas mãos, mesmo que faça uma eternidade que não a usava. Shin diz, tipo, sim, eu a mantive toda bem cuidada pra você, como prometido, e até Shuade pode perceber que ela está muito mais poderosa do que ele se lembrava. Acontece que o controle de mana de Shin subiu de nível muito, mas muito mesmo, desde que ele consertou o equipamento de Jiraiya, então Nagazuki agora tá, tipo, 5 vezes mais forte do que antes. Todos, incluindo Shuade, ficam totalmente impressionados e chocados com a novidade. Lá na guilda, Shin está pronto para se esforçar e subir seu rank de aventureiro para, tipo, o nível do mar, bem alto, então ele escolhe a missão de matar goblins para sua próxima aventura. Kor pergunta se pode ir junto, e Shin diz, tipo, totalmente, sem problemas. Ela acrescenta que terminará seu trabalho atual assim que eles voltarem, sem demora. Ela tem verificado a floresta Haliwa, onde aquele duelo épico aconteceu, apenas para ter certeza de que está se recuperando adequadamente como deveria. Aparentemente, o lugar todo parecia que um tornado passou por uma festa selvagem e simplesmente foi embora sem limpar nada.
Shin pergunta se pode acompanhá-la nisso, já que ele fez parte de todo o lance do duelo, afinal. E ela diz, tipo, sim, claro. Então, primeiro, eles vão à floresta pra caçar alguns goblins, e depois é pra floresta Halua pra verificar as coisas com calma. E veja só, a floresta está totalmente de volta ao normal, como se nada tivesse acontecido. Corey diz que eles precisam examinar as novas árvores e procurar por qualquer coisa estranha ou incomum. Ela diz a eles pra pegarem quaisquer ervas incomuns que avistarem pelo caminho. No final do dia, eles voltam à guilda para ter suas descobertas verificadas e registradas. O atendente da guilda entrega a Shin uma carta de Barlux, o mestre da guilda da filial de Barelict, pessoalmente. A carta diz que Shin precisa ir para Barelict o mais rápido possível, direto para o Palácio Real. Shin está se perguntando por que o querem lá, e então a ficha cai, ele se lembra. É provavelmente sobre aquela espada única do Skullface Jack que invadiu completamente o castelo, causando um alvoroço. Então, agora ele não tem outra escolha senão ir lá e resolver isso, antes mesmo de poder pensar em seu rank de aventureiro. Shinny e Tira vêm com ele, e Corey também, mas ela não pode deixar seu país, por dever. Antes de partir para Barelict, Shin pede para ver Wolfgang para poder entregar-lhe a Lua da Morte de Gerhard, aquelas poderosas armas Hanfang. Ele diz a Wolfgang que as armas têm novos donos agora, então Wolfgang pode transferi-las para quem ele quiser sem problemas. Wolfgang está confuso, porque ele ouviu dizer que elas foram completamente destruídas no duelo, sem chance. Shin apenas diz casualmente que ele as criou, então consertá-las não foi grande coisa, foi fácil. Mas ele admite que Girat pediu a ele para entregá-las a Wolfgang depois do duelo, como um legado. Wolfgang as testa e elas se encaixam perfeitamente em suas mãos, então ele aceita a responsabilidade com seriedade. Em vez de demorar uma eternidade com sua carroça, Shin saca um item de cristal e os teletransporta para outra área rapidamente. Então, ele verifica seu mapa e percebe que alguém os está observando, mas ele rapidamente usa sua habilidade de furtividade, sem ser notado. Talvez aqueles caras pensem que o Santuário da Lua vai aparecer ali mesmo, de repente, mas eles devem ter esquecido que ele pode se mover totalmente, para qualquer lugar. Falar sobre o Santuário da Lua deixa Shin um pouco nervosa, pensando que Shin possa desaparecer novamente de repente, mas ela rapidamente disfarça e age naturalmente quando Shin a olha de relance. Então, eles partem, deixando Shin para trás, por um momento, e ele rapidamente os lembra que ele é quem Barluk convocou, o principal. Eles finalmente chegam à guilda Barelift, depois de um tempo, onde Shin se reporta às duas irmãs gêmeas meio peculiares sobre a carta que recebeu do mestre da guilda, com detalhes. Celica então sai para ir encontrar o mestre da guilda, sem demora. Então, Shin pergunta a Celica se ela sabe do que se trata tudo isso, qual o motivo. Ela diz que não sabe muito, mas esperava totalmente que ele fosse convocado em breve, porque ele claramente não é apenas um aventureiro comum, de jeito nenhum. Celica então muda de assunto e o provoca por sempre viajar com mulheres com um sorriso. E Shin diz, tipo, ei, eu também tenho amigos homens, sabia? Ele menciona Wilhelm, com quem trabalhou em um trabalho não oficial, em segredo, e de repente toda a guilda fica em silêncio, como um cemitério, quando ouvem o nome de Wilhelm, em choque. Celica diz a ele que Wilhelm raramente forma equipes, e há toneladas de rumores sobre ele, por aí, então as pessoas o acham super difícil de abordar. Mas Shin sabe que Wilhelm é seriamente incrível, de verdade. Alguns minutos depois, Celica volta e direciona Shin ao mestre da guilda, sem demora. Ele encontra Barlax e Arid Royal, o mago que avalia gemas para a guilda com perícia. Na sala, Barlax diz a Shin que Arid verificou a gema do Skullface que ele trouxe naquela vez, com atenção. Shin então pergunta por que ele foi convocado, qual o motivo real. Em vez de responder imediatamente, Arid pergunta a Shin se ele sabe sobre uma espada que voou para dentro do castelo de repente, e Shin finge que ouviu a mesma história como um boato. Ered diz que a enorme espada caiu no quarto da segunda princesa de Berelic, mas, felizmente, ninguém se feriu, por sorte. Ele acrescenta que o encantamento elemental e os materiais da espada são super impressionantes, talvez até tão bons quanto a própria espada real do rei. A gema do Skullface que Shin derrotou tinha uma mana incrivelmente poderosa, de outro nível. Era como uma gema de alto nível, muito rara. Então Shin pergunta como eles descobriram que ele estava envolvido em tudo isso. Arad, sendo um avaliador experiente, diz que foi instruído a verificar a espada, com cuidado, e os traços de mana nela combinavam totalmente com a mana da gema, sem dúvidas. De lá, eles seguiram as pistas e descobriram que Shin foi quem trouxe a gema. Por isso ele foi convocado ao palácio. Dada a situação, a guilda não pôde guardar seu segredo, de forma alguma. Nem mesmo Barlax pôde fazer muito para ajudar. Barlax diz a ele que nem tudo é ruim, porém, porque ele tinha uma carta de apresentação do Santuário da Lua, o que é bom. Indo direto ao assunto, Barlax diz a ele que foi a segunda princesa, Lady Rian, quem o convocou pessoalmente. Shin se pergunta se ela vai culpá-lo por quase ter ferido a realeza. Sem querer, Barlux o acalma, dizendo que ele não será punido por isso, especialmente porque Lady Rian já lutou contra Skullfaces antes, e ela convenceu a todos que Shin não teve escolha senão ir com tudo, sem se conter. Shin atualiza Shinny e Tira sobre sua conversa com Barlux e Arid Royal, em detalhes, e Shinny diz a ele que acha que eles vão tentar agressivamente recrutá-lo ou casá-lo com algum nobre importante de qualquer jeito. Isso faz Shin não querer voltar lá de jeito nenhum para evitar problemas, mas Shinny diz que está tudo bem, em apenas dizer não a se juntar a eles, sem culpa. Além disso, eles perderiam totalmente se ele e sua equipe partissem, então isso deve ser razão suficiente para recusar o serviço deles com convicção. Shinny até sugere que ele poderia dizer a eles que ela é sua noiva, ou que ele está noivo de Tira se eles começarem a falar sobre casamento para se livrar. Yuzura então se transforma em sua forma humana e grita que ela será a noiva de Shin, com entusiasmo. E então sim, algumas coisas bobas e engraçadas acontecem como sempre. No dia seguinte, Shin veste um uniforme vermelho e segue para o palácio com seriedade. Quando ele chega lá, o guarda avisa Godras, que está de prontidão. Godras então aparece para escoltá-lo para dentro do palácio. Shin verifica as estatísticas de Godras, nível 188, impressionante. Ele pode dizer totalmente que este cara é um dos mais poderosos do reino, sem dúvidas. Enfim, ele chega ao quarto da princesa, finalmente. Ela o agradece por vir e se apresenta como Rian Citrael by Reliquid, a segunda princesa do reino com formalidade. Shin se curva e se apresenta como um aventureiro, com respeito, mas ela é bem tranquila quanto à etiqueta, e diz para ele apenas chamá-la de Rian, de forma informal. Sem perder tempo, Shin pergunta por que ele foi convocado ao palácio, qual o motivo, e ela diz que é sobre o Skullface, o monstro.
Ela mostra a ele a espada de uma caixa segura e pergunta se ele a reconhece, com curiosidade. Ele diz, tipo, sim, essa é a espada que o Skullface estava empunhando, sem dúvidas. A próxima coisa que ela diz é que a maioria dos aventureiros como Shin, que de repente se destacam, são os escolhidos de fato. Ela explica que eles convocam pessoas poderosas para o palácio, embora alguns tenham usado isso para planejar assassinatos, infelizmente. Pela sua vibe, Lady Rione pode dizer que Shin parece seguro, confiável, mas Shin diz, tipo, eu não disse nada para provar isso, de verdade. Rione diz que tem uma habilidade de intuição, e seus pressentimentos nunca estiveram errados, nunca falharam. Mas o mais importante era que Shin tinha uma carta de apresentação do Santuário da Lua, um grande aval, e o palácio sabia totalmente que Shin não daria uma a alguém que planejaria um assassinato de forma alguma. No momento em que ela menciona ir direto ao assunto, Shin começa a se preocupar que ela vai falar sobre casamento, como sempre. Mas em vez disso, ela apenas diz que quer lutar com ele, sem rodeios. Godras fica tipo, uau, Rion, calma com essa franqueza toda, senhora, por favor. Precisamos falar sobre Shin se juntar a nós primeiro, antes de tudo. Mas Rion não está nem aí pra isso de jeito nenhum. Ela só quer ver o que esse cara realmente pode fazer na prática. Godras ainda está tentando ser todo certinho e formal, mas Rion diz, tipo, suas ideias? Tanto faz. Ela pega a caixa com a espada do Skullface e diz a Shin pra segui-la, sem questionar. Eles chegam a uma sala com um ponto de teletransporte misterioso, e Shin pergunta, tipo, por que precisamos teletransportar? Qual a razão? E ela diz, tipo, porque vamos para um lugar onde podemos lutar sem nos conter, com força total. Então, os três se teletransportam para este campo de treinamento louco, construído para batalhas épicas entre os escolhidos, usando o ponto de teletransporte. Shin pergunta a ela o que há de tão especial com este lugar, afinal, e ela apenas encolhe os ombros, dizendo que não tem ideia para que mais ele serve de verdade. Ela solta uma bomba, é uma grande revelação. Esses pontos de teletransporte são tecnologia antiga, da era pré-crepúsculo da prosperidade, e as pessoas ainda não entendem como eles funcionam totalmente, em sua plenitude. Shin está meio coçando a cabeça, pensando que é estranho eles terem esses pontos de dobra quando a teletransporte é supostamente uma magia perdida há muito tempo. Enfim, ambos pegam suas armas, se posicionam e estão totalmente prontos para lutar, com seriedade. Pouco antes da luta começar, ela diz a ele que esta batalha é para testá-lo, para ver seu potencial, então ela espera que ele realmente dê o seu melhor, sem se conter. Então, Goda dá início à partida, com um sinal. Ambos partem para ataques, mas termina com suas lâminas se chocando em um som metálico. Ela larga sua espada e tenta um chute rápido com agilidade, mas Shin vê o movimento vindo e desvia como um ninja, com maestria. Shin pode ler totalmente as estatísticas dela, então ele rapidamente ajusta as suas para igualar as dela, com precisão. Então, é a vez dele de atacar e novamente as lâminas se travam, em um impasse. Vira um concurso de força total, intenso. Então ela diz tipo, ei, podemos usar habilidades se quisermos, sem problemas. Ambos usam a habilidade Flash em Vigor com grande poder, e Gadra mal consegue notar a diferença em quão fortalecidos ambos ficaram. É impressionante. Ela tenta outro ataque rápido, mas Shin desvia novamente, com agilidade, e sua espada apenas destrói o chão com força. Shin sabe que se ele não tivesse se movido, estaria completamente frito, sem chance. Parece que ambos são super habilidosos, e têm reações incrivelmente rápidas, de outro nível. Godras está super impressionado com Shin, dizendo que sua habilidade está totalmente à altura da princesa, sem dúvidas. Ele até aponta que a espada dela está meio que atingindo seu limite, já desgastada. Então, Shin sugere que eles simplesmente parem por aqui, já que ambos são igualmente bons em não perder um para o outro. Depois de tudo isso, ela diz a Shin que realmente quer que ele se junte e sirva ao reino, com lealdade. Ela promete a ele uma boa posição, não como um general ou algo do tipo, mas algo importante, mas Shin diz, tipo, estou bem assim. Prefiro a vida livre de um aventureiro, sem amarras. Ele basicamente diz a ela que não é o herói que ela está procurando, de verdade. Ela diz pra ele procurá-la se ele algum dia mudar de ideia, a qualquer momento. Shin então pergunta por que ela sequer tem a espada do Skullface, especialmente porque ela nem a usou contra ele na luta. Ela explica que em seu reino é tradição dar uma espada a uma mulher ao propor casamento como um símbolo, e ela a usaria para fatiar qualquer cara que a traísse sem piedade. Shin acha isso um pouco perturbador, pra dizer o mínimo. Então ela diz que quer considerar a espada do Skull fácil um presente dele, um agrado. Shin pensa totalmente que isso significa que ela está o pedindo em casamento, em choque. Então ele rapidamente solta que a espada voar até ela foi um completo acidente, sem intenção. Ela concorda em não insistir no assunto pra sorte dele. Gadraz então o avisa que algumas pessoas estão tramando usar todo este incidente pra prendê-lo como criminoso e fazê-lo pagar ao reino através de serviço forçado. Uma pena. Lady Rion sugere que eles apenas tratem isso como um tributo, uma oferta. Shin realmente gosta muito mais dessa forma do que de uma proposta de casamento, com certeza. Dessa forma, Lady Rion oficialmente obtém uma arma super poderosa para si. Ela acrescenta que Shin pode se livrar do reino, sem problemas futuros. Mesmo que Gadras ache isso um pouco estranho, Lady Rione diz que pagará a Shin pela lâmina com seu próprio dinheiro, sem hesitar. Com ambos fazendo um bom negócio, ela basicamente implora para que ele a deixe ficar com a espada, com carinho. Shin, que só quer continuar aventurando livremente, diz que ela pode totalmente ficar com ela, e ele nem precisa de dinheiro, de verdade. Em vez disso, ele pede acesso às zonas restritas da biblioteca mágica para seus estudos. Lady Rion está totalmente perplexa porque este cara aleatório não está impressionado com uma espada que vale o suficiente para viver como um rei pelo resto de sua vida com luxo. Então ela confessa que realmente usou a espada algumas vezes. E ela está começando a se sentir muito bem em sua mão, como se fosse feita para ela. Eles se teletransportam de volta para o castelo e, oh meu Deus, eles encontram dois guardas estirados como bichos crocantes no chão, inconscientes. Atrás deles está este sacerdote do reino, o cardeal Grelel, com uma expressão estranha. E todos ficam tipo, o que ele está fazendo aqui, neste lugar? Shin olha as estatísticas do cara e descobre que ele está sob um feitiço de charme e confusão, sem controle. Godras imediatamente tenta parar o cardeal Grail, com urgência, mas então Shin e Lady Rion simplesmente, são teletransportados para longe, desaparecendo. Godras consegue capturar o cardeal Grail e o leva ao rei, que prontamente ordena que o sacerdote seja jogado na masmorra. Para a tristeza deles, Shin e Rion são transportados para um lugar super abandonado e inacabado.
Shin pergunta onde diabos eles foram parar. Lady Rion reconhece o local como a terra de Calquia. O lugar inteiro parece ter saído de um filme de terror. Eles parecem ser os únicos ali, uma verdadeira cidade fantasma, completamente deserta. Lady Rion se questiona o que poderia levar um sacerdote tão poderoso como o Cardeal Grell a perder completamente a razão. Shin diz que precisam sair dali primeiro e pergunta se ela consegue usar telepatia. Ela responde que não, pois não está em um grupo com ninguém no momento. Então, Shin decide entrar em contato com sua equipe e informar seus companheiros, Shini e Tira, sobre o ponto de encontro. Ele pergunta a Rione sobre cidades nas proximidades e ela descreve a cidade fortificada de Valmer, que é a única passagem para entrar ou sair de Baerlicht. Para a sorte dele, Shin liga exatamente na hora certa, e ela parece super triste e com a voz trêmula, perguntando se Shin está bem. Shin a acalma, garantindo que está perfeitamente bem. Ela está preocupada que ele possa desaparecer de novo, já que sumiu tão de repente. Então, ele explica a situação para Shini, e os dois concluem que alguém está controlando o Cardeal Grell. Shini afirma que habilidades de manipulação mental são completamente tabu, e até mesmo membros da realeza são executados se forem pegos utilizando-as. Shin diz que, se isso for verdade, alguém está definitivamente agindo nas sombras. Ele comenta que poderia se teletransportar para longe, mas duvida que a princesa e seu povo o deixariam partir se ele utilizasse uma magia que é considerada perdida. Então ele pergunta se Shini consegue resolver as coisas por conta própria, e ela responde com um sim confiante. Ele a instrui a se encontrarem em Valmer. Shini então informa Tiara que Shin está bem, e que precisam ir ao palácio para tratar de um assunto de extrema urgência. A caminho do palácio, Shini revela a Tiara que Shin se envolveu em sérios problemas com um daqueles demônios, sabe? Criaturas monstruosas nascidas do miasma. Ela os descreve como uma escória inútil que só deseja causar o caos e prejudicar as pessoas. A grande diferença entre eles e os outros monstros é que ficam incrivelmente mais poderosos dentro do miasma, e ainda por cima conseguem se disfarçar completamente como outras criaturas. Ela acrescenta que monstros afetados pelo miasma atacam indiscriminadamente tudo e a todos. Quanto mais humano um demônio se parece, mais forte e inteligente ele se torna, e são classificados dessa forma. Então, ela supõe que seja provavelmente um demônio da classe Conde, relativamente inteligente com pelo menos nível 300, talvez até 400, já que este utilizou habilidades para controlar uma pessoa. Tira fica completamente apavorada, percebendo que não está nem um pouco perto daquele nível. Shini a tranquiliza, dizendo que hoje eles vão apenas observar, então não há motivo para preocupação. Ao chegarem a um ponto seguro perto do castelo, Shini conjura Ocultação, um feitiço de camuflagem, para que ninguém os perceba. Então, ela segura Tira e a instrui a se segurar bem firme, pois estão prestes a fazer um voo rápido. Elas saltam por cima da cerca altíssima e, em seguida, se infiltram diretamente no castelo. Tira está apavorada com a audácia de estarem entrando de forma tão descarada. Mesmo utilizando magia de ocultação, elas se apressam em direção à masmorra onde aquele demônio está aprisionado. Avistam dois guardas que estavam relaxando na entrada. E Shini, com sua autoridade, simplesmente os adormece com um feitiço de sono. Moleza, foi super fácil. Ela pega a chave dos guardas, abre a masmorra e, de repente, elas estão bem na frente do Cardeal Grell. Ele fica completamente chocado ao vê-la e pergunta o que diabos ela está fazendo ali, naquele lugar. Ela revela tudo o que ouviu. Mas o mais chocante é o seguinte: o Cardeal Grell, que está completamente afetado por essa habilidade mental tabu, sequer consegue se lembrar de ter sido alvo de qualquer feitiço. Ele se esforça ao máximo, mas tudo o que consegue são apenas pequenas memórias fragmentadas. Shini compreende a situação, é porque ele está sob a influência de duas manipulações mentais simultaneamente. Então, ela o acalma, informando que as duas pessoas que foram teletransportadas estão em segurança. Em seguida, ela simplesmente desfaz o efeito de status sobre ele, literalmente expulsando o demônio. Descobre-se que é um demônio de múltiplos olhos, com mãos que se regeneram, chamado Magnumuk, e ele está no nível 423. Shini percebe que ele é extremamente inteligente apenas por ter um nome. Este demônio horrendo a reconhece imediatamente como a elfa superior de olhos azuis e cabelos prateados que vive frustrando os planos deles. Ela exclama: "Uau, já se passaram 500 anos desde a última vez que vi um de vocês, não desde o grande cataclismo." O demônio tenta atacar com suas mãos regeneradoras, repetidamente, mas Shini o atinge com sua espada a cada tentativa. Então, o demônio pergunta por que ela se incomoda em proteger o Cardeal Grell. Ela responde: "Ora, é óbvio, seria uma vergonha completa deixá-lo morrer por acusações falsas." Além disso, ela diz ao demônio que seria uma desonra para o Santuário da Lua se ela permitisse que ele agisse livremente. O demônio estúpido sabe que o Santuário da Lua era o lar dos humanos superiores, e que eles já haviam derrotado a sua espécie no passado. Mas então, este demônio repugnante tenta convencer Shini a se juntar a eles, e ela simplesmente responde com um não categórico. O demônio continua a insistir, questionando por que ela está tão determinada a odiá-los e a apoiar um mestre que a abandonou. Ele provoca: "Por que você não está furiosa ou amargurada com aqueles que a deixaram e que dependem do seu poder?" Shini está completamente farta de sua provocação e, sinceramente, ele escolheu o pior momento possível para tentar irritá-la. Ela saca sua espada da lua azul e, num piscar de olhos, dá à cabeça do demônio um novo endereço, um tanto quanto separada de seu corpo. Ele ainda continua a proferir algumas bobagens, mesmo enquanto seu corpo e sua cabeça estão literalmente se desintegrando. Isso sim é uma saída dramática. Shini sai da masmorra acompanhada do Cardeal Grell, além de Tira, Shimmer e Yuzua. Eles se dirigem diretamente ao palácio do rei. Todos devem estar se perguntando como ela conseguiu entrar no castelo, não é mesmo? O rei imediatamente questiona o que ela faz ali e como conseguiu entrar na masmorra. Ela explica detalhadamente sobre os demônios e a habilidade mental tabu que utilizaram no Cardeal Grell. O rei, surpreso, exclama:
Uau, então os inimigos da humanidade, aqueles demônios dos livros de história, estão realmente de volta? O rei, a rainha e Godras ficam imensamente aliviados ao receber a excelente notícia de Shinee, de que os dois que foram teletransportados estão em segurança. O rei expressa sua esperança de que o Cardeal Grell continue a ser o elo de ligação deles com a igreja. O Cardeal Grell se desculpa profundamente e promete se esforçar ainda mais a partir de agora. Shinee então aconselha o rei a realmente tentar controlar as informações, pois se a notícia de caos no castelo se espalhasse, isso causaria um pânico generalizado entre o povo comum. O rei compreende a situação e em seguida pergunta a ela qual será seu próximo passo. Ela responde que tem um compromisso e se retira rapidamente do palácio com sua equipe. Tyra fica curiosa sobre como chegarão à cidade fortificada de Valmer, já que Shin está com a carroça deles, então ela questiona Shinee a respeito. Shinee a tranquiliza, dizendo para não se preocupar que eles simplesmente correrão até lá. E de fato, Shinee e Tyra deixam o castelo e disparam em alta velocidade até a cidade fortificada de Valmer. Tyra está praticamente gritando a plenos pulmões, enquanto sua mestra acelera ainda mais, mesmo estando montada nas costas de Shimmer. Enquanto isso, aquele Shin, que não serve para nada, pergunta a Rion o que ela sabe a respeito das Terras Puras. Rion explica que as Terras Puras são cidades que foram destruídas durante o evento da prosperidade, e segundo os rumores, são necessários vários escolhidos para conseguir derrotar os monstros que surgem por lá. O imbecil do Shin aponta que eles precisarão de algum tipo de arma, e Rion menciona que está super contente por ter sido teletransportada com sua espada de caveira guardada na caixa. Rion pergunta ao tolo Shin o que ele pretende usar para se defender, e o idiota, Shin, cheio de orgulho, apenas sorri com os olhos fechados, como um cachorrinho molhado, tentando coçar uma coceira. Ele pensa consigo mesmo que não pode deixar a princesa descobrir o quão poderoso ele realmente é, pelo menos não agora. Shin acrescenta que pode ser um desafio até mesmo para ele enquanto tentam encontrar a saída da Terra Pura. Já que esses dois tolos perdidos estão vagando pela Terra Pura, Rion conta a história sobre uma pequena porta que, segundo os rumores, serve como entrada e saída para um novo portal. Shin sugere que eles procurem a porta em vez de simplesmente eliminar todos os monstros da Terra Pura. O idiota do Shin avista uma parede e pergunta a Rion se ela se sentiria à vontade para escalá-la. Sem sequer esperar por uma resposta, o Shin, que é um completo imbecil, salta no ar e então flutua lentamente de volta para a base da parede. O imbecil do Shin tenta saltar por cima da parede mais uma vez, mas o mesmo fenômeno se repete. Shin pergunta a Rion o que ela observou quando ele pulou, e Rion lhe diz que após Shin saltar no ar, ele desapareceu ao ultrapassar a altura da parede, e em seguida, reapareceu no chão. Shin deduz que seu reaparecimento tem alguma relação com o teletransporte, logo antes de tentar saltar por uma parte mais baixa da cerca. Shin menciona que já sabe o que está causando o problema. Ele guia Rion adiante dentro da Terra Pura, e eles se deparam com uma misteriosa bola mágica de luz. O estúpido Shin sorri percebendo a verdade e explica a Rion que a bola de luz mágica indica que a cidade inteira é na verdade uma masmorra. Rion fica completamente surpresa com as palavras de seu parceiro cabeça dura, e exclama que jamais ouviu falar de uma cidade se transformando em masmorra. Shin explica que essa cidade, agora uma masmorra, opera de maneira distinta das masmorras comuns às quais ela está habituada, e que eles só conseguirão chegar à saída seguindo um conjunto de rotas bem específicas. Rion, de forma brilhante, aponta que a razão pela qual Shin não consegue voar sobre a cerca ou fazer um desvio é porque a rota simplesmente teletransporta qualquer um que se desvie de volta ao ponto de partida antes mesmo de tentar o desvio. Shin, com aquele sorriso bobo em seu rosto, acrescenta que eles precisam seguir as bolas de luz mágica, enfrentar armadilhas ocultas e derrotar monstros para conseguir escapar da masmorra. Rion sorri para seu parceiro, que não é tão inútil assim, e expressa sua gratidão. Shin é seu parceiro de teletransporte. Shin retribui a gratidão e a princesa Cora, parecendo uma boba. Antes de assumir a liderança, Rion pede a Shin que a informe sobre qualquer coisa estranha que ele possa avistar. Shin anuncia que a bola de luz mágica os teletransportará para um novo local e se oferece para ir na frente, prometendo retornar imediatamente após confirmar que o novo lugar é seguro. Shin toca a bola de luz mágica, é teletransportado para fora da cena e, em seguida, retorna rapidamente, exatamente como havia prometido. Ele informa a princesa Rion que a nova área é segura e não fica muito distante de onde eles se encontram. A princesa se desculpa por ter feito de Shin sua cobaia, e Shin a tranquiliza, garantindo que ele escolheu ir porque sabe que pode escapar de qualquer coisa que esteja do outro lado sem o menor problema. Shin exibe seu sorriso inútil de sempre e, secretamente, pensa consigo mesmo que poderia massacrar instantaneamente qualquer monstro no mundo do jogo se não houvesse ninguém por perto para ver. Rion promete retribuir a Shin por sua gentileza, e esses dois tolos perdidos se teletransportam através daquela bola de luz mágica. Shin escaneia a área e anuncia que há um monstro à espreita nas proximidades. Os dois bufões correm em direção ao monstro para enfrentá-lo e derrotá-lo. Ao se depararem com o monstro, Rion pergunta a Shin que tipo de criatura feia e repugnante é aquela. Shin explica que se trata de um monstro do tipo fantasma, conhecido como Gillyways, e que ele utiliza magia de terra e vento. Shin alerta a princesa de que os movimentos do monstro são extremamente irregulares e imprevisíveis. O monstro Gilly literalmente salta no ar e conjura um poderoso tornado de poeira sobre todos que o atacam, e Rion exclama: "Uau, os monstros da Terra Pura são realmente impressionantes." Shin, sendo o sujeito confiante que é, tranquiliza a princesa dizendo: "Não se preocupe, eu já entendi o feitiço deste monstro, apenas tente dar um pequeno golpe." Então, com um corte em zigue-zague super poderoso, Shin consegue enfraquecer o monstro consideravelmente. Rion salta gritando como uma verdadeira líder de torcida, antes de cortar o monstro ao meio. Shin apenas sorri, desferindo o golpe final. Rion sorri e pergunta a Shin como eles conseguiram derrotar o monstro em apenas 3 movimentos.
Shin revela o segredo, explicando a ela que a luz é uma fraqueza considerável para certos tipos de monstros. Rion, toda feliz e cheia de energia, pergunta a Shin que tipo de espada ele possui, e ele responde que ela se chama Kakura. Depois que Rion provoca Shin sobre sua espada secreta e incrivelmente poderosa, esses dois grandes bobalhões simplesmente se aproximam deles. Rion pergunta a Shin quantos monstros ele consegue sentir com seu caminho mágico, que é, na verdade, seu dispositivo invisível de configuração de jogo. Shin informa a ela que consegue avistar 20 monstros, acrescentando que, embora os monstros geralmente não abandonem seu território na masmorra, eles ainda devem ser extremamente cautelosos. Após atravessarem outra bola de luz mágica, Shin e Rion se deparam com um monstro slime de alto nível. A princesa, um tanto quanto autoconfiante, subestima completamente todos os sérios avisos que Shin tenta lhe dar. Ela se lança ao céu, pronta para liberar o poder de sua nova espada. Mas o slime, sendo uma criatura astuta e sorrateira, surpreende Rion ao simplesmente deslizar para fora do caminho de seu ataque e a imobiliza com parte de seu corpo pegajoso. O slime começa a derreter as vestes da princesa, e Shin, agindo como um verdadeiro herói, avança rapidamente e destrói completamente o monstro. Com uma expressão boba no rosto, Shin, de forma tola, comenta sobre como ele entrou em contato com o slime e como eles o derrotaram juntos. Rion apenas sorri, e observa Shin que ele tem conversado com ela de um jeito muito mais casual agora, em comparação com o primeiro encontro deles. Shin, completamente constrangido, vira-se e tenta desviar o olhar dela, mas a princesa insiste em perguntar a Shin por que ele está se esforçando tanto para evitá-la. Shin, extremamente envergonhado, aponta que uma parte considerável de suas vestes foi derretida pelos fluidos do slime. Rion solta um guincho e rapidamente tenta se esconder. Shin, agindo como um verdadeiro cavalheiro, oferece a ela sua jaqueta e estremece de frio. Rion comenta que Shin possui uma quantidade enorme de itens de vestuário, e Shin, um tanto nervoso, explica que quase todos foram presentes, juntamente com suas ferramentas. Enquanto patrulham o jogo, Shin pergunta se Rion realmente consegue usar magia, e Rion aponta que eles mal utilizam magia para combater. Shin informa Shinny sobre seu plano de ensinar a princesa a utilizar um feitiço. Após as lições, esses dois grandes bobalhões estão caminhando pela masmorra e se deparam com um monstro em forma de ovo. Shin aponta que a masmorra está agindo de forma estranha, como se estivesse tentando se livrar deles. E o ovo do monstro choca, transformando-se instantaneamente em um enorme e repugnante monstro grifo, que cospe uma explosão super poderosa de energia congelante. Shin imediatamente agarra Rion e voa para longe dali, bem a tempo, antes que aquela estranha explosão os atinja. Em uma área mais isolada, Rion pede a Shin para colocá-la no chão antes de questionar o que eles podem fazer. Shin instrui Rion a atacar por trás enquanto ele serve de isca. Rion sorri e pergunta ao seu parceiro, que é um tanto estúpido, se ele realmente conseguirá desempenhar seu papel. Shin assegura a princesa que, embora ele duvide que o monstro consiga atingi-lo, caso isso aconteça, ele será perfeitamente capaz de suportar o golpe. Com essa afirmação, Shin começa a correr, distraindo completamente o monstro. Ele saca várias lâminas de dedo e as arremessa contra a criatura. Enquanto o monstro rosna furiosamente para o céu, Rione percebe uma abertura e salta no ar para golpeá-lo repetidamente. O monstro atinge Rione com sua asa, e Rione se questiona sobre a verdadeira força daquela asa. Shin chama a atenção de Rion para o alto, e Rion o observa atentamente. Rion pergunta a Shin se a batalha terminou, e Shin, com alegria, informa que o monstro grifo desapareceu. De repente, o monstro se regenera completamente, pegando-os de surpresa. Shin insiste que tem certeza absoluta de que o derrotaram, e Rion menciona que o monstro se regenerou em 100%. O monstro solta um grito estrondoso no ar da tarde e atinge os dois tolos com um sopro gélido, fazendo com que Rion e Shin simplesmente corram para salvar suas vidas. Enquanto correm, Rion pergunta a Shin o que eles podem fazer para finalmente aniquilar este monstro. Após pensar intensamente por um momento, Shin descobre algo antes de pedir um favor a Rion. Rion exclama em surpresa quando Shin lhe pede para encontrar o dispositivo de abertura do portão sozinha, mas Shin a ignora completamente e diz que vai atrasar o monstro enquanto Rion verifica o mecanismo de abertura. Quando Rion pergunta qual a sua relação com o mecanismo de abertura, Shin aponta que a regeneração incrivelmente rápida do monstro provavelmente se deve à magia, e que deve haver um feitiço em algum lugar que está regenerando a criatura. Rion acrescenta que o feitiço deve ter sido ocultado no mecanismo de abertura. Rion aponta que abrir o portão poderia imobilizar temporariamente o grifo, permitindo que eles escapassem. Com um sorriso bobo, Shin comenta que é bem comum para monstros quererem se exibir e rir. Com isso, Shin voa para o mais alto do céu e em seu íntimo pede desculpas a Rion. Shin confessa que na verdade não importa se há um feitiço ou não. Com Rion fora de perigo, Shin libera seu poder máximo e destrói completamente o monstro com um único golpe. Mas então, a cabeça do monstro se regenera, e Shin, com um sorriso, declara seus planos de usar a criatura como cobaia para testar o quanto de poder ele consegue liberar de uma só vez. Após derrotar o monstro regenerado pela 30ª vez, Shin decide experimentar algo distinto. Uma esfera branca surge no peito do monstro, e de repente, começa a puxar Shin para dentro dela. Shin lança um ataque de fogo, mas a esfera no monstro simplesmente o absorve, e Shin é então envolvido por uma luz dourada, conseguindo se libertar da força irresistível da criatura. Shin ataca o gigante estúpido e percebe que ele perdeu suas capacidades regenerativas. Shin corta o pescoço do monstro e o vê explodir em pedaços, desaparecendo por completo. Rion entra em cena e pergunta a Shin o que foi aquela explosão e para onde o monstro grifo foi.
Shin lhe diz que ele obliterou o monstro enquanto ela estava ausente. Fora da masmorra, Shin informa Rion que eles se encontrarão com um amigo dele na próxima cidade. Shin recebe uma mensagem de Shni, dizendo que ele acampará com a princesa durante a noite. Shin imediatamente instrui Tira e os animais míticos a iniciarem sua jornada. À noite, junto a uma fogueira, Shin se oferece para fazer a primeira vigília e serve um pouco de chá a Rion. Rion pergunta a Shin como ele está tão bem preparado, quase como se tivesse planejado a noite deles ao ar livre. Rion olha para Shin com admiração e sutilmente diminui a distância entre eles. Rion tenta de forma insistente persuadir o estúpido e descarado Shin a se juntar ao exército, mas Shin de pronto recusa a proposta. Rion comenta que é revigorante finalmente encontrar alguém que fala de maneira tão direta, permitindo uma conversa realmente divertida. Shin pergunta a Rion se ela mantém um bom relacionamento com sua família, mas Rion admite com certa tristeza que não. Shin menciona que está à disposição para ter uma boa e agradável conversa com Rion a qualquer hora, antes de perceber que Rion havia se aninhado em seus braços. Na manhã seguinte, um batalhão inteiro de caras de caveira está marchando em direção à próxima cidade, onde deveriam se encontrar com Shni e os demais. Rion se questiona por que uma horda gigantesca de monstros está se dirigindo à próxima cidade, Valmer. Ela comenta que as ações dos monstros se assemelham a uma inundação. Confuso, Shin pergunta a Rion o que afinal é uma inundação. Rion explica ao idiota imaturo que uma inundação ocorre quando a matéria mágica, transbordando de uma terra pura, se acumula em quantidade suficiente, se transforma e, em seguida, libera uma enorme quantidade de monstros. Rion acrescenta que o Garuda da Névoa protege a região ao redor da Terra Pura, e Valmer é a única rota para evitar a névoa. Rion prossegue, explicando que pela mesma razão, Valmer é extremamente fortificada e funciona como um escudo protetor contra as inundações mágicas. Rion compartilha informações com Shin, que é um tanto lerdo e inútil, dizendo-lhe que existem guerreiros poderosos e escolhidos em Valmer, mas a cidade sempre sofre muitos estragos. Rion olha pra cima com um ar de desgosto e prossegue, afirmando que contra uma inundação de grande porte, Valmer talvez nem tenha a menor chance. Shin, de forma tola, diz a si mesmo que precisa pedir a Shni para se apressar e ir para Valmer. O idiota do Shin, de maneira estúpida, aponta como um completo tolo que levará um tempo considerável antes que os monstros cheguem a Valmer, antes de dizer a Rion que eles precisam se juntar ao exército de Valmer. Em Valmer, Rion pergunta: "Ei, Shin, quanto tempo até essas hordas de monstros invadirem nossa festa?" E Shin responde: "Calma, Rion, provavelmente apenas alguns dias até que eles cheguem a Valmer." Rion precisa ir se encontrar com o Lorde local, mas ela instrui Shin a procurar a guilda de aventureiros da cidade, e Shin, sendo o sujeito desorientado que é, pergunta qual será o próximo passo. Rion explica que a guilda e o exército serão peças fundamentais para esta enorme invasão, e que todos os escolhidos se unirão. Na guilda, Shin, ainda um tanto desorientado, encontra o mestre da guilda e revela todas as informações sobre a inundação de monstros que está se aproximando. O mestre da guilda, tipo, "Uau, parece que você realmente viu essa coisa, Shin." E Shin responde: "Pode apostar, vi uma quantidade enorme de monstros sinistros avançando em Valmer, perto da Terra Pura." O mestre da guilda diz que se Shin não estiver inventando, eles vão começar os preparativos. Shin então saca seu cartão de apresentação do Santuário da Lua, para provar que está falando a verdade. Ele até diz ao mestre da guilda para confirmar com o Lorde local se ele ainda está cético, já que seu amigo está literalmente conversando com o Lorde agora mesmo. O mestre da guilda garante que confia nele e anuncia que está declarando o estado de emergência. Ele acrescenta que se o amigo de Shin realmente conseguir uma audiência com o Lorde, o exército vai agir o mais rápido possível. O mestre da guilda continua, dizendo que assim que receberem o sinal verde vão evacuar todo mundo. Ele então se vira para sua assistente e a manda entrar em contato com todos os representantes da guilda. Depois que ela sai, o mestre da guilda pergunta a Shin o que ele quer fazer. O bobo do Shin, sendo o bonachão bondoso que é, se oferece para ficar e ajudar a cidade a lutar contra os monstros. O mestre da guilda agradece, acrescentando que estão com poucos lutadores. Shin então se distrai, olhando para uma placa na cidade. Shni entra em contato com ele, avisando que está quase em Valmer. Shin diz a Shni para avisar o mestre da guilda que ela quer se juntar à luta contra a inundação. Shin pergunta a Shni sobre aquele cartaz familiar que ele estava olhando. Mas Shni, tipo, que cartaz? Então, Shin esbarra num elfo baixinho e loiro, que ele reconhece na hora como Bere. Bere também reconhece Shin, e o pequeno elfo se derrete ao conhecer Shin. Shin admite que nunca pensou que encontraria o personagem secundário do jogo de seu amigo. Tomando chá num café, Beret pergunta a Shin se ele vai se juntar ao exército de Valmer e lutar contra essa inundação de monstros. Shin, lento e presunçoso, confirma, acrescentando que acabou de conversar com o mestre da guilda. Beret então pergunta a Shin por que ele não exterminou os monstros assim que os encontrou. Shin explica que estava com a segunda princesa de Beirelict na época e não podia dar tudo de si com ela assistindo. Beret sorri com a resposta de Shin e brinca que consegue totalmente ver uma princesa o pedindo em casamento. Shin dá sua risada falsa de sempre e se gaba que a segunda princesa está realmente afim dele. Por isso ele tentou derrotar os monstros sem usar todo o seu poder. Barrett se oferece para ajudar Shin sempre que ele precisar, e Shin de repente se lembra de algo. Ele tolamente pergunta a Barret sobre a placa que ele estava olhando fixamente na praça da cidade. Barret revela que a placa pertence a uma loja de uma velha amiga de Shin, Hibinako. Shin fica super surpreso, perguntando se Hibinako ainda está no mundo do jogo. Buriet menciona alguns amigos de Shin que estão em Valmer. Buriet continua dizendo que os amigos de Shin estão fora da cidade a negócios agora, mas estão bem. Shin admite que pensou que seus amigos tinham morrido no jogo da morte.
Beret diz a Shin pra não ficar chocado, então menciona que tem uma lista de jogadores no mundo do jogo. Depois que Beret lhe mostra a lista, Shin aponta que cada jogador nela estava conectado a ele de alguma forma. Beret entrega a Shin outra lista, explicando que é uma lista atualizada de player killers conhecidos. Quando Shin olha a lista e se lembra que esses player killers mataram muitos de seus amigos e outras pessoas durante o jogo da morte, Beret explica que quando os jogadores foram descobertos em seu mundo, Shin foi quem insistiu que caçassem os player killers imediatamente. Shin admite que Shin nunca disse nada sobre outros jogadores. Barrett aponta que Shin não mencionar outros jogadores e player killers é uma traição total. Shin dá uma risadinha, como o hipócrita que é, e Barrett acrescenta que personagens de apoio nunca devem esconder informações importantes de seus mestres de propósito. Ele enfatiza que Shin deve ser sua seguidora, mas ela merece ser punida por esconder informações cruciais dele. Shin insiste que Shin nunca o trairia, então tem um flashback de quando Shin mentiu sobre não saber da placa. Barrett então vai contra suas próprias palavras, dizendo que conhecendo a personalidade de Shin, ela nunca tentaria machucar Shin escondendo informações. Tarde demais, cara. A desconfiança já está plantada. Shin concorda e diz em voz alta que Shin nunca o trairia. Barrett anuncia que precisa começar a se preparar para a inundação de monstros. Quando Shin pergunta a Barrett se ele planeja lutar com o exército, Barrett diz que não, apontando que Valmer está segura com Shin por perto. Mas enquanto caminhava na cidade, Shin diz a Shin que depois de pesquisar sobre inundações, descobriu que um indivíduo poderoso apareceu algumas vezes em meio a hordas de baixo nível. Shin aponta que quanto maior a inundação, mais provável que eles apareçam. Yuzura de repente abraça Shin, e Shin pergunta a Tira onde Shin está. No dia seguinte, Tira pergunta à sua mestra para onde ela está indo, e ela diz que precisa se encontrar com os escolhidos no castelo do Lorde. Shin aponta que Shin voltou no meio da noite, então ele nunca conseguiu perguntar a ela sobre os player killers e outros jogadores existentes. Shin tem um flashback de quando Barrett chamou Shin de traidora. O Lorde de Valmer dá as boas-vindas a Shin e os apresenta ao seu conselho. O Lorde de Valmer informa a equipe sobre suas táticas de batalha, e Tira sente pena dos cavaleiros sob Shin. Depois de esperar pelos monstros, nenhum aparece, e todos se reagrupam para falar sobre essa nova reviravolta. Shin aponta que já viu situações onde inundações de monstros simplesmente desaparecem assim. Shin acrescenta que depois que eles somem, os monstros simplesmente surgem do nada e atacam a cidade. Shin aponta que o incidente que Shin está falando é um evento real do jogo. Shin abre os olhos e acrescenta que há uma chance de um indivíduo super poderoso estar liderando uma inundação tão grande, basicamente o chefe do evento. A caminho do Santuário da Lua, Shin pergunta a Shin se ela usou feitiços grandes em batalhas de guilda quando ele estava fora. Shin nega, dizendo que consegue lidar com a maioria das coisas com feitiços de área de efeito padrão. No Santuário da Lua, Shin forja um arco enorme para Tira. Enquanto as tropas e todos esperam pela inundação, Shin diz a Shin que há algo que ela quer conversar com ele depois da batalha. Os monstros se aproximam de Valmer e Shin conjura um ataque mágico azul de longo alcance e o lança sobre eles. Tira e Yuzura elogiam Shin, e Rione ordena aos soldados que ataquem. Shin aponta que esta não é apenas uma inundação de monstros comum e pede a Shin para repetir seu feitiço de luz azul, mas Shin usa a conexão mestre-serva para dizer a Shin que ela não pode usar ataques de longo alcance repetidamente. Quando Shin salta para o céu, empunhando sua espada de fogo, os monstros ao redor dele queimam assim que atingem as chamas de Shin. Antes que Rion possa liderar o exército para atacar os monstros, Tira atira uma flecha que cai bem no meio deles com uma explosão massiva. Rion sorri com a celebração fofa de Tira e avança contra uma linha de monstros. Um monstro ataca Rion. Quando Tira tenta ajudá-la, ela tropeça e diz que usou uma tonelada de mana em seu ataque. Só um tiro a esgotou? Que tipo de guerreira fraca é essa? Yuzura tenta convencer Tira a não atirar outra flecha, mas Tira insiste que tem que ajudar Rion. Bem na hora, Wilhelm surge e salva Rion. Tira reconhece Wilhelm e Lazia cumprimenta Tira por trás, oferecendo-se para recarregar sua mana. Rion e Wilhelm se unem e derrubam o monstro gigante. Rion agradece a Wilhelm por salvá-la, então pergunta por que ele está em Valmer. Wilhelm explica que a guilda recebeu um pedido de ajuda. Wilhelm então tem um flashback de Marie, implorando para ele salvar Shin do monstro e sorrir de lado. Mas Shin simplesmente aguenta golpes com sua armadura completa e, soca o monstro no chão como se fosse de papel. Os guardas ao redor dele ficam tipo, uau cara, quem é você? Shin apenas diz para chamá-lo de vermelho e então sugere que eles saiam para que ele possa usar todo o seu poder sem se conter. Os guardas realmente fogem, totalmente apavorados, e Shin ativa seu machado amaldiçoado. Ele começa a fatiar uma tonelada de monstros, então avista o grande chefe do evento. O demônio tenta mexer com a mente dos soldados, mas Shin apenas aumenta seus atributos. Ele salta super alto no ar e derruba o demônio com um golpe épico de seu machado amaldiçoado. Então, essa Shin totalmente sem noção vai e diz ao seu mestre bobo que todos os monstros foram eliminados. E a cidade fica tipo, espera, 0 baixas? Wilhelm e Leisha vão embora depois da luta, mas Shin e suas garotas ficam presos para a festa da vitória. Na festa, Rion chama Shin, e Shin pergunta ao seu mestre se há algo entre ele e Rion. Shin nega na hora e fica toda sem jeito perto de Rion. Shin, sai furiosa, totalmente com ciúmes.
Ah, que bando de bobos inúteis. Shin eventualmente encontra Shini. Shini pede desculpas por ter abandonado seu mestre bobão. Shin pergunta se ela estava com ciúmes, e Shini admite totalmente. Shini então pergunta a Shin se Beret contou a ele sobre os jogadores e player killers, e Shin diz que sim. Shini imediatamente pede desculpas por não ter contado ela mesma, porque estava com medo de que ele voltasse a ser o velho Shin se soubesse sobre outros jogadores. Shini começa a chorar, dizendo que não sabe como voltar a ser quem era. Ela confessa que só quer ser o apoio de Shin, e Shin puxa a elfa chorando para um abraço surpresa. Shin também pede desculpas, admitindo que teria feito o mesmo se estivesse no lugar dela. Ele revela tudo, dizendo que depois de vencer o chefe do jogo e voltar ao mundo do jogo, ele se sentiu tão sozinho até que se reencontraram, e ele percebeu que Shini se lembrava dele. Shin garante a Shini que não vai puni-la, mas a faz prometer nunca mais guardar segredos dele. Shini então, do nada, pergunta a Shin se ele ainda está apaixonado por Mariano, e Shin diz a ela que sim. Shini ignora totalmente a resposta dele e simplesmente o beija. Ela olha bem nos olhos dele e diz que não vai desistir dele, e que vai continuar amando-o mesmo que ele encontre o caminho de volta para o seu mundo. Shini volta para a festa e o pequeno grupo aproveita o resto da noite. Na manhã seguinte, Shin e as garotas deixam Valmer para a próxima cidade.